Bora lá então, Dev, para o segundo dia de NLW e hoje chegou o momento da gente desenvolver o back-end da nossa aplicação, a nossa API REST, utilizando o Node.js. E assim como eu falei ontem, durante toda essa aula, se você tiver qualquer dúvida, acessa a nossa comunidade lá no Discord, que você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas também com os outros alunos e alunas do NLW e também com os nossos instrutores, com o pessoal do time que está lá dentro direto. E como a gente já repassou ontem, a gente já apresentou o projeto que a gente vai desenvolver, que é o RAP. A gente desenvolveu lá o início do nosso front-end web utilizando o React.js, aprendeu os primeiros conceitos do React, entendeu também sobre os conceitos de back-end, front-end e API REST. A gente falou sobre TypeScript, falamos de por que utilizar React, sobre Single Page Applications, né, os SPAs. A gente falou sobre bastante coisa e foi uma aula bem completa mesmo para abordar muitas coisas do desenvolvimento web. E hoje a gente vai iniciar então o desenvolvimento do back-end da aplicação com o Node.js, e a primeira coisa que a gente já vai fazer é iniciar direto para o código criando o projeto com o Node. A gente não vai falar muito sobre conceitos ainda por enquanto nessa aula, mas para a gente começar realmente a ver como que o Node funciona na prática. Então, novamente, lembra que eu falei, eu tenho uma pastinha chamada aulas, né? www.nlw-aulas. Aqui dentro eu tenho aquela pasta web que a gente criou ontem, que é a pasta do front-end web, e agora eu vou criar uma pasta chamada backend, beleza? O backend aqui eu vou fazer ele todo do zero, tá? Por isso que eu não utilizei nenhum tipo de create, que nem eu fiz lá no Create React App, né? Que nem eu fiz no projeto React, que eu criei aquela estrutura pronta. Então aqui a gente vai criar do zero. Eu criei essa pasta backend, entrei nela, e agora eu vou executar um code, ponto. Para abrir essa pasta no meu Visual Studio Code, já abro o terminal aqui do Visual Studio Code, e a primeira coisa que eu executo é yarn init -y, isso aqui vai gerar um arquivo package.json, beleza? E nesse arquivo aqui, esse yarn init, basicamente, ele gera esse arquivo, né? O -y é só para ele aceitar todas as opções que já são default, para não ficar perguntando as opções. E aqui ele cria um arquivo bem simples, então só com nome, versão do projeto, o arquivo principal, licença e tudo mais. E conforme a gente for adicionando pacotes na nossa aplicação, como por exemplo, a gente vai utilizar o Express, ó, eu já fiz a instalação dele aqui, ó, yarn add Express ou npm install Express, ele já adiciona pra gente aqui no package.json essa dependência aqui, ó, dependencies, Express e a versão que a gente está utilizando. Beleza, agora o que a gente vai fazer é criar uma pasta src. Dentro dessa pasta src, eu vou criar um arquivo chamado server.ts, que vai ser o arquivo inicial da minha aplicação, tranquilo? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vou começar importando o Express, e aí aqui já vou fazer o seguinte, const app é igual a express app.listen 3333. Beleza, o que é esse código aqui antes de mais nada, para a gente não sair escrevendo código sem entender o que a gente está fazendo? O Node ele funciona num fluxo como qualquer outra linguagem back-end funciona. Então é um fluxo de requisição e resposta. Então, cada vez que um usuário acessa uma rota ou o front-end lá em React faz uma chamada para nossa API, para o nosso back-end, a gente chama isso de requisição. E o Node tem que devolver uma resposta. Ou seja, o Express é um framework em Node bem simples, bem enxuto, que só ajuda a gente a lidar com essas requisições e respostas. Então, ele basicamente ajuda a gente a configurar rotas na aplicação, ou seja, quando o usuário estiver requisitando uma página de contatos, eu vou responder com uma listagem de contatos. Então, o Express ele ajuda a gente a lidar com essa requisição e resposta de uma maneira mais simples no Node. A gente vai ver como que funciona isso na prática. Então, o que eu estou fazendo aqui é importar o Express, criar a minha aplicação. A gente cria uma única aplicação, só tem uma única aplicação sempre no nosso código, por isso a gente só vai executar esse código aqui uma única vez. E aí eu estou ouvindo a porta 3333. Então, eu vou conseguir acessar o back-end da minha aplicação utilizando localhost 3333, que foi a porta que eu coloquei aqui. Se você quiser utilizar outra porta, sem problemas nenhum, só trocar aqui dentro. E aqui a gente pode ver que ele deu um errinho aqui em cima, ó. Novamente aquele erro que a gente teve lá no React também, que não é um erro, é um aviso, na verdade, falando que o Express precisa que a gente instale o pacote de tipagem aqui, ó, separado. Então, @types/express como dependência de desenvolvimento. Já instalei, só esperar um pouquinho aqui, ou dar um Ctrl S no arquivo, ó, ele já mostra pra gente que deu tudo certo, e aí ele já entende os métodos aqui, ó, dou um ponto, ó, ele já tem todos os métodos aqui dentro, facilita pra gente na hora da escrita do código. E aí, beleza, agora a gente já tem a nossa aplicação. Se eu quiser executar ela para testar, quando a gente está programando em Node com JavaScript, a gente simplesmente roda Node, src, que é o nome da pasta, server
.ts, se eu der um enter, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu estou utilizando algumas coisas aqui dentro que são específicas, que o Node ainda não suporta, né? Que é o caso, o import aqui, e eu estou usando o arquivo no formato TypeScript, né? Então eu preciso executar isso aqui com o TypeScript e não só o Node, né? Por padrão, o Node ele não entende TypeScript, ele entende só JavaScript. Então o que eu preciso fazer aqui dentro? Eu vou instalar o TypeScript como dependência de desenvolvimento. Já instalou, bem rapidinho. E agora, aqui na raiz do meu projeto, eu vou executar yarn tsc, que é um diminutivo para TypeScript, --init. Ele vai criar um arquivo para a gente chamado tsconfig.json, beleza? Nesse arquivo aqui, a única coisa que eu vou mudar é esse ES5 aqui por ES2017. ES5 o que que é? O JavaScript, né, o ECMAScript, que é, digamos assim, a entidade por trás das atualizações do JavaScript, tem uma versão por ano. Então, ES5, ES6, ES2, vai até esse 2017, 2018, 2019. Então, são várias e várias opções. O Node, esse tsconfig.json, ele vai falar, basicamente, na hora que a gente precisar converter o nosso código para uma maneira que o Node entenda, qual que é a versão do ECMAScript que a gente quer converter o nosso código. Como o Node ele entende todas as funcionalidades que a gente tem no ECMAScript 2017, até do ECMAScript 2017, não tem por que eu botar o S5 aqui, senão ele vai converter muita coisa de forma desnecessária. Assim, eu posso converter menos coisas do nosso código e ele fica mais legível ainda. O resto aqui eu não preciso mexer em muita coisa, tá? Depois a gente vai mexer um pouquinho mais nisso aqui, mas eu vou simplesmente salvar esse arquivo aqui. E agora eu vou instalar um pacote chamado tsNodeDev como uma dependência de desenvolvimento. Isso aqui é um pacote para a gente conseguir executar o nosso projeto utilizando o TypeScript e utilizando o Node. Então eu vou simplesmente executar agora, vou na verdade aqui no meu package.json criar um script. Então eu vou criar uma seção aqui chamada scripts, beleza? Que são scripts personalizados para eu executar comandos personalizados na minha aplicação. E aqui eu vou criar um script chamado dev, por exemplo, de desenvolvimento, né? E aí aqui dentro eu vou escrever ts-node-dev e passo o arquivo src/server.ts. Se eu salvo isso aqui agora e executo yarn-dev, que é o mesmo nome aqui, ó, do script, beleza? Poderia ser outro nome também. E eu dou um enter, minha aplicação já vai estar rodando, beleza? Como que eu sei que ela está rodando? Eu vou acessar o endereço aqui, localhost 3333, e ele vai dar um erro aqui chamado cannot get, mas isso aqui é um erro comum, né? Isso aqui na verdade é só porque a gente não criou nenhuma rota ainda na nossa aplicação, mas isso aqui já tá, quer dizer que a nossa aplicação está funcionando, porque se ela não tivesse funcionando, ó, cancelei ela aqui dando um Ctrl+C, ele retornaria na verdade um erro do navegador mesmo, né? E agora o que a gente vai fazer? Aqui para o tsNodeDev eu vou passar algumas flags que a gente fala, que são algumas configurações. A primeira delas é transpile only. Por quê? Quando a gente usa TypeScript, por padrão, essas bibliotecas que executam o TypeScript, elas ficam verificando se tem erros no código. Aqui eu não quero que ela faça nenhuma verificação se tem erro no código ou não, porque eu já estou fazendo isso com o próprio editor. O editor já vai me avisando se tem erros no código, né? Então ele já vai fazendo esse processo de validação do código. Então aqui, se eu passo esse transpile only, ele vai só converter o código, ele não vai se preocupar com o erro e vai deixar o processo mais rápido. Outra opção aqui que eu vou passar é --ignore -watch Node Modules. Por quê? Node Modules é uma pasta criada automaticamente pela nossa aplicação, inclusive aqui nas minhas configurações do Visual Studio Code, eu tirei para essa pasta aparecer porque eu geralmente não preciso usar ela, mas tá aqui, ó, Node Modules, tá vendo? No seu deve estar aparecendo. Passando esse Ignore Watch Node Modules, esse nosso tsNodeDev, ele não vai ficar observando alterações que aconteceram aqui dentro do Node Modules. Ele não vai precisar ler os arquivos aqui do Node Modules. Como tem muitos arquivos aqui dentro, isso aqui vai deixar bem mais rápido o nosso processo de desenvolvimento para quando a gente fazer uma alteração na nossa aplicação, ela já iniciar automaticamente e muito rápido, né? Isso a gente pode ver, inclusive, ó, se eu executar yarn-dev aqui dentro e eu fazer qualquer alteração aqui, por exemplo, trocar 3333 por 3334 e salvar, olha a velocidade que ele deu o restart. Isso aqui, né, é o que já deu o restart. Ó, cada vez que eu salvo o arquivo, ele dá um restart. Se a gente tirar essas opções que eu botei aqui de Ignore Watch, Transpile Only, conforme o nosso código vai crescendo, isso aqui vai, esse restart automático do servidor vai sendo cada vez mais lento, né? Então agora eu vou deixar aqui 3333, e aí pra gente começar a visualizar um Hello World aqui na nossa API com Node, o que eu vou fazer? Eu vou escrever app.get, beleza? É uma função. Primeiro parâmetro da função é qual é a rota. Então, por exemplo, se eu quiser acessar localhost 3333 barra
users, né? Eu quero uma listagem de usuários, por exemplo. Eu coloco users aqui também, ó. E aqui é uma função do que eu quero executar quando o usuário acessar essa rota aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, um console log teste, salvar isso aqui agora, for lá no meu navegador e der um F5, na verdade acessar a rota users, olha só, eu volto lá no meu Visual Studio Code e ele deu o console log testing. Então ele entra nessa rota toda vez que a gente acessar ela, beleza? E aqui tem algo muito legal do Node que vem junto com o Express, é o seguinte, quando a gente cria uma rota utilizando app.get, automaticamente essa função aqui que a gente passa como segundo parâmetro, essa arrow function, ela recebe dois parâmetros, request e response. Se você lembra que eu expliquei como que o Node funciona e como qualquer outro back-end funciona, qualquer outra linguagem back-end funciona, tudo é baseado em requisição e resposta. Então, requisição, eu posso buscar todos os dados, por exemplo, da requisição. Então, imagina, por exemplo, que eu estou criando uma rota para criação de um usuário. Dentro desse request, eu tenho, por exemplo, os dados do usuário que eu quero criar. O nome, e-mail, a senha e tudo mais. Então, tudo o que for repassado do front-end pro back-end vem dentro da requisição. Tudo o que é de informação, parâmetro, corpo da requisição, cabeçalho, tudo isso vem dentro do request. E a response é como que o meu back-end vai devolver uma resposta para o meu front-end. Qual que é o tipo de resposta que ele vai devolver, qual que vai ser o status, se vai ter um erro, se não vai, por aí vai. Então aqui, por exemplo, eu poderia só para testar, retornar uma resposta contendo um texto, por isso eu posso usar o método send, hello world, beleza? Se eu salvar isso aqui agora, voltar no meu navegador e dar F5, ó, ele já vai retornar pra gente hello world lá na nossa requisição. E aí, como a gente está desenvolvendo uma API REST, o legal é a gente utilizar aqui não texto, né? Usar, na verdade, JSON. Sempre utilizar o JSON nas nossas respostas. E aí, aqui eu posso devolver um objeto com a message hello world. Então, eu não trabalho mais com o texto diretamente. Trabalho sempre com objetos ou com arrays. Salvo aqui agora, dou um F5 e já está lá o nosso JSON. O meu ficou assim colorido, digamos assim, porque eu estou utilizando uma extensão chamada JSON Viewer. Essa extensão aqui você consegue também configurar o tema dela. Essa aqui é a extensão, ó, JSON Viewer, e você consegue configurar o tema dela para usar o Dracula, né, o Dracula Custom, que é o tema que eu estou utilizando aqui dentro dela. Perfeito, então agora a gente já pegou o básico aqui da API REST e agora a gente vai entender alguns conceitos aqui dentro do Node, então já criamos aqui o nosso projeto. Agora a gente vai ver rapidinho sobre rotas, parâmetros e métodos HTTP. Então, basicamente, a gente já entendeu um pouquinho sobre rotas, que é quando a gente cria um método desse aqui e passa esse endereço aqui dentro, a gente diz que nós estamos criando uma rota. Isso aqui é uma rota. Uma rota, por exemplo, toda vez que o usuário acessar esse endereço, eu faço alguma coisa, ou seja, isso aqui é uma rota. Isso aqui, ó, esse users aqui dentro é o recurso, beleza? Então vai anotando aí cada item, rota, recurso. Então esse aqui, por exemplo, essa rota aqui é uma rota para listar usuários. Quem que é o recurso? Usuário, beleza? Então a gente sempre tem que pensar nesse formato assim. E a rota é o conjunto, né? Então, conjunto inteiro aqui de tudo. E aí a gente tem mais dois conceitos aqui para a gente entender. Os métodos, que a gente chama de métodos HTTP, e temos também os parâmetros, os tipos de parâmetros que eu posso enviar para cada uma das minhas rotas. O método HTTP é esse carinha aqui, ó. Tá vendo que eu utilizei get aqui dentro? A gente utiliza dentro das APIs 4 métodos mais comuns. É claro que dá para utilizar outros também, beleza? E tem utilidade, mas os 4 mais comuns é o get, o post, o put e o delete, beleza? Tá, Diego, mas o que muda entre eles, basicamente? Na verdade, o que mais muda entre eles é o significado semântico que eles têm dentro da nossa aplicação. Então, toda vez que eu criar uma rota, que eu utilizar o método get, o get significa que eu quero buscar uma informação. Então, sempre que você ver uma rota com o método get, ela significa que eu estou querendo buscar uma informação. Pode ser uma lista, pode ser um item só, pode ser alguma coisa que sempre eu estou buscando uma informação e não criando, alterando ou qualquer coisa assim. Quando eu utilizo o método post, eu estou criando uma informação nova. Então, se eu trocasse aqui minha rota de get por post, isso aqui significaria que eu estou querendo criar um usuário. Então, post significa criar e o recurso é usuários. Então, o método, ele indica muito qual que é o significado daquela rota, para que ela serve. Quando a gente tem o put, ele significa editando uma informação. Então, se aqui eu tivesse app.put users, eu estou querendo editar um usuário, beleza? E se eu tiver aqui o nosso delete, beleza? Eu estou querendo
deletar uma informação, deletando uma informação. Vou botar tudo aqui no gerúndio, então beleza. Então, delete. Show de bola. Então agora, aqui essa rota significa, né, que eu estou querendo deletar um usuário. Isso aqui são basicamente os métodos HTTP. Tá, Diego, mas quer dizer então que eu não... Se eu fizesse todas as rotas com post, não funcionaria? Funcionaria. Se eu fizesse todas as rotas com put, funcionaria? Funcionaria, sem problemas nenhum. Por isso que é tão importante a gente entender que existe semântica nos métodos HTTP. Não é simplesmente só por funcionalidade. Eles têm diferenciação de funcionalidades entre alguns deles. Por exemplo, no GET a gente não consegue enviar informações no corpo da requisição. A gente já vai ver isso aqui na seção de parâmetros. Então o GET ele tem várias limitações quando comparado com o POST, por exemplo, com o PUT, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que cuidar. Mas no geral, a maior diferença que eles têm é essa semântica, né? O significado que eles têm por trás. Então aqui eu vou manter GET, porque é uma lista de usuários. E agora a gente vai falar um pouco sobre parametrização, sobre parâmetros. Mas antes disso, uma coisa muito importante para a gente falar é o seguinte. Se eu for utilizar uma rota do tipo GET, eu consigo acessá-la normalmente pelo navegador, tá? Se eu for utilizar uma rota do tipo POST e salvar aqui, ó, o meu navegador não consegue mais acessar. Porque o navegador, por padrão, ele faz requisições do tipo GET quando a gente acessa uma rota aqui. Então, sempre que a gente digita um endereço aqui dentro, o método HTTP que está sendo enviado por baixo dos panos pelo navegador, para o nosso back-end, é o método GET. Então, o back-end tem que estar preparado para esse método. Como a gente não vai conseguir utilizar o navegador para testar essas outras rotas aqui, GET, POST, PUT, delete, por aí vai, a gente não vai utilizar o navegador para testar. Eita, olha o WhatsApp aí. A gente não vai utilizar o navegador para testar a nossa API. A gente vai utilizar um outro carinha chamado insomnia.rest. Esse Insomnia, eu vou clicar aqui, ó, Insomnia Core. Posso clicar aqui em cima dele, ele já vai para a seção de download. E ele tem para todos os sistemas operacionais, ele só não tem para sistemas operacionais de 32 bits. Então, se você tiver num sistema operacional de 32 bits, tem o Postman também que você pode utilizar. Você pode procurar por postman.com aqui, ó. E ele é quase um Insomnia, né? A única diferença é que ele não é tão bonito e ele não é open source, né? O Insomnia ele é totalmente de código aberto e ele é desenvolvido utilizando JavaScript, HTML, CSS também. E aqui no Postman, então, se você tiver com o sistema 32 bits, você pode instalar ele. Aqui eu vou utilizar o Insomnia, então você pode baixar aqui, ele tem para todos os ambientes, Mac, Windows e tudo mais. E eu vou abrir o Insomnia aqui agora. Deixa eu só preparar ele aqui. Quando você abrir o Insomnia, ele vai cair numa tela parecida com essa aqui, beleza? O meu só vai talvez estar com as cores diferentes, porque eu apliquei um tema aqui nele, se você vem nas preferências, tem temas e tudo mais. Mas aqui dentro, a gente vai conseguir fazer as requisições através dele. Então, por exemplo, aqui no maisinho do lado, ó, eu clico em New Request e eu crio uma nova requisição. Por exemplo, listar usuários, beleza? O método HTTP que ela vai utilizar, que é o GET, né? Então, lá na minha API, eu estava utilizando... Aqui, ó, vou deixar GET por enquanto, tá? Só pra gente ver. Vou salvar, sempre lembra de salvar o arquivo, né? Aqui no Insomnia agora, eu vou digitar o endereço http //localhost 3333 /users, que é a nossa rota. Vou dar um send e ele retorna aqui pra gente message hello world. Então a gente consegue fazer as requisições aqui por dentro. O mais legal é que agora a gente pode trocar o método de guest para post, salvar, troco aqui para post e tudo vai continuar funcionando sem problemas nenhum, beleza? Então com o Insomnia a gente consegue fazer o teste de todos os métodos HTTP e agora a gente vai falar rapidinho sobre parâmetros dentro da nossa aplicação. A gente tem três tipos de parâmetros principais dentro da nossa aplicação. Nós temos os Query Params. Os Query Params, eles são enviados na nossa própria rota. Então imagina que a gente tem aqui o endereço da nossa rota. Eu estou acessando aqui a lista de usuários, porém eu quero filtrar essa lista pelo nome do usuário. Então, geralmente a gente bota uma busca, né? Eu boto um ponto de interrogação, aqui é o nome do parâmetro, e o valor dele. Eu quero buscar todos os usuários que tem Diego no nome, por exemplo. Então, os Query Params, eles são enviados com esse ponto de interrogação e a gente consegue concatenar eles utilizando o e-comercial. E a gente vai utilizar esses Query Params quando a gente quiser ter algum tipo de busca dentro da nossa aplicação. A gente pode utilizar eles para filtro, paginação, né? Então, aqui eu poderia passar, eu quero acessar a página 2, né? Imaginando que eu retorne 20 usuários por página. Então, geralmente eles são utilizados nesse contexto de parâmetros mais opcionais, digamos assim. E aí nós temos também os nossos Route Params. Então deixa eu botar Query Params, Route Params. Os Route Params, eles também são enviados através da nossa rota, mas eles são enviados sem um nome, né? Por exemplo, aqui, Diego, eu sei que o nome desse parâmetro é search. Aqui, por exemplo, o Route Param é um parâmetro que a gente envia na URL, geralmente para identificar
um recurso. Identificar um recurso para quê? Por exemplo, aqui ó, nas rotas, nos métodos put e delete, quando eu vou atualizar um usuário ou deletar um usuário, eu preciso saber qual usuário eu quero editar ou qual usuário eu quero deletar. Para cadastrar e para listar, não tem, né? Eu posso listar todos os usuários. Cadastrar, eu não preciso saber qual usuário eu quero cadastrar. Eu vou ter as informações dele. Mas quando eu quero editar e deletar, que é um usuário que já existe, né? Um recurso que já existe no nosso banco de dados, eu preciso falar através da minha rota qual que é o ID desse recurso, qual que é a forma de eu identificar aquele recurso no banco de dados. Então aqui, por exemplo, essa rota aqui, ó, ela serviria para a gente conseguir identificar o usuário com o ID 1. Se essa rota aqui utilizasse o método delete, aí tá pronto. Eu estou querendo deletar o usuário com o ID 1. Né? Então fica muito semântico aqui a nossa rota, né? E a gente tem também o último, que é, na verdade, o body da nossa aplicação. Aqui não vai params, na verdade, é só body mesmo. O body, ele serve pra gente, na verdade, traduzido é o corpo da requisição. E ele serve pra gente enviar dados que não caibam nesses outros parâmetros aqui, que são específicos geralmente vindos de formulários, né? Então, por exemplo, se eu vou criar o usuário, se eu vou criar um usuário do zero, no body da nossa requisição vai vir o nome do usuário, a senha, o e-mail, a biografia, o Twitter, sei lá, todos os dados que eu preciso para criar aquele usuário, né? Então no body da aplicação vem essas informações que são mais compostas, informações complexas, com com bastante dados dentro dela, né? E dentro do Insomnia a gente consegue fazer todos esses tipos de parâmetros, tá? E para a gente ver como acessar esses parâmetros aqui dentro da nossa rota, é só a gente fazer o seguinte, para eu pegar os meus query params, é só eu dar um console log request.query. Aqui dentro vão estar todos os nossos query params. Então vamos testar. Ó, vou salvar, vou abrir aqui o meu terminal, vou lá no Insomnia e agora eu posso enviar query params de duas formas aqui. Eu posso escrever direto aqui na rota, ó, search igual a Diego, don't send. Ele já mostrou lá, ó, search Diego, beleza? Ou aqui no Insomnia, de uma maneira mais fácil, eu posso acessar essa aba query, escrevo aqui, ó, search, e aqui o valor, Diego. E aí ele mesmo já cria a rota pra gente lá, ó. E aí dá um send, ó, e ele já mostra pra gente. Os route params também a gente consegue acessar através de request.params, beleza? Então vou salvar aqui agora, ó. Se eu tentar colocar o /1 aqui, ó, no final e der um send, ele não vai funcionar. Por quê? Porque aqui na nossa rota, quando a gente quiser que a nossa rota receba um route parm, aqui ó, que ela receba esse parâmetro aqui no final, eu preciso botar esse parâmetro aqui no nosso endereço. Então eu boto barra e eu dou um nome para o parâmetro agora com 2 pontos. Então esse parâmetro ele vai ser, por exemplo, o ID do usuário. Então 2 pontos, ID. O 2 pontos significa que é um parâmetro, um route parm, beleza? Então salva aqui agora. Don't send, ó, já deu certo. E agora tá lá, ó, search Diego, que é o request query, e ID1, que é o request parms, beleza? E o último agora é o body, que eu posso pegar através de request.body. Vou salvar aqui agora. E olha só, aqui dentro do body existe várias formas de eu enviar um body para minha aplicação. A forma mais comum que a gente tem no HTML é utilizando um formulário. E o formulário ele envia utilizando esse multipart form, né? Mas aqui, como a gente está desenvolvendo uma API, a gente vai utilizar muito esse JSON, que é uma forma da gente enviar o dado para a API, né? Criar um usuário, por exemplo, utilizando o JSON. Então aqui, se eu enviar algum dado, por exemplo, nome, Diego Fernandes, e aqui precisa ter aspas duplas, tá? Tanto na chave quanto no valor, porque é um JSON. Se eu tentar enviar isso aqui agora, a gente vai ver que o nosso request body aqui ele deu undefined. Por quê? Porque por padrão o Express ele não entende JSON, tá? O Express ele não é feito, ele não é não é uma biblioteca que é só para desenvolvimento de APIs. Por isso que ele não entende JSON por padrão no começo se a gente não fizer nenhuma alteração, né? Para a gente dizer para o Express que a gente vai estar utilizando JSON, basta eu vir aqui, ó, logo depois de definir o meu app e dar um app.use. É como se eu estivesse aplicando um plugin dentro do meu app e eu escrevo express.json, abre e fecha, porque é uma função. Então agora eu salvo isso aqui agora, reinicio a minha aplicação, ó, e dou um send, e agora já vem, ó, tanto o request query, request params e também o meu request body, né? Então a gente tem todos os tipos de parâmetros que a gente pode enviar para as nossas rotas nesses 3 carinhas aqui. Eu vou apagar tudo aqui agora, você pode copiar caso queira. E a gente vai também deixar essa rota aqui o mais simples possível, só com o return response aqui, vou tirar isso aqui também e deixá-lo do tipo get, porque nós vamos criar tudo isso aqui do zero agora, baseado nas rotas que a gente precisa na nossa aplicação. Então, vamos lá,
a gente já falou agora sobre rotas, parâmetros e métodos HTTP, e agora a gente vai realmente começar a desenvolver a nossa aplicação. Então a gente vai configurar o banco de dados, vamos criar as tabelas do banco de dados, vamos começar criando os orfanatos, vamos entender o que é um controller, listar os orfanatos, fazer upload de imagens, trabalhar com views aqui dentro, detalhe do orfanato, né, retornar as informações de um único orfanato, lidar com exceções, então como que a gente lida com exceções no nosso back-end, quando der um erro, o que a gente faz se der um erro, né? E validação de dados também, que é, por exemplo, não permitir que um orfanato seja cadastrado com, sem o nome, sem tal informação, fazer com que tal informação só possa ir até tantos caracteres. Então tem várias coisas que a gente vai fazer aqui dentro. Bora lá então, o que a gente vai fazer agora é começar a configurar o banco de dados aqui dentro da nossa aplicação. Para fazer o Node aqui conseguir acessar o banco de dados, eu vou utilizar uma ferramenta, uma biblioteca chamada TypeORM. E o banco de dados que eu vou estar utilizando é o SQLite. O SQLite ele é muito bom para essa semana, porque ele é um banco de dados SQL, assim como o Postgres, assim como o MySQL, assim como o Oracle, porém ele não precisa instalar nenhum banco de dados na nossa máquina, então ele cria um banco de dados como um arquivo físico aqui no próprio código da nossa aplicação. Então eu vou instalar uma extensão também chamada SQLite 3, que é a integração do SQLite com o Node. Vou instalar esses dois carinhas aqui e agora a gente vai falar um pouquinho sobre TypeORM. Existem 3 formas da gente lidar com banco de dados dentro de uma aplicação aqui no back-end, beleza? Existe o driver nativo, a gente pode utilizar um Query Builder e nós podemos utilizar um ORM. A gente está utilizando aqui o terceiro nível com esse TypeORM, que é o ORM. A gente vai falar sobre cada um deles. Beleza, o primeiro deles é o driver nativo. O driver nativo, a gente pode utilizar, por exemplo, o SQLite 3 aqui, que foi o que a gente instalou. O driver nativo, ele permite a gente executar as queries do banco de dados direto pelo Node, mas ele não oferece nenhum tipo de abstração. O que eu quero dizer com abstração? A gente precisa escrever a nossa query no mesmo formato que a gente escreveria estando dentro do banco de dados. Então eu faria mais ou menos alguma coisa assim, SQLite3.query e executaria select tudo, from, users e por aí vai, né? Então a gente teria que escrever toda a nossa query da maneira que a gente já está acostumado. E aí a gente vai para o segundo nível de abstração, que é o Query Builder. O mais famoso deles dentro do Node é o Nex. O Nex, inclusive, que a gente utilizou nas outras edições do NLW, e agora a gente está dando, vamos dizer assim, o próximo nível indo para utilizar um ORM que a gente já vai falar o que é. Então, no caso do Nex, o que a gente faz é que a gente escreve as nossas queries com JavaScript. Então eu escrevo, por exemplo, next, o nome da tabela, users.select tudo, e aí eu posso fazer um where também, onde o nome do usuário é igual a, sei lá, igual a Diego. Então assim, eu consigo escrever as minhas queries do banco de dados utilizando JavaScript. No final ele converte isso aqui para select tudo, from, users, where, name, entendeu? Então, basicamente, o Query Builder, o que ele é? É um construtor de queries. Ele basicamente cria, ele dá pra gente essa sintaxe mais amigável para escrever as queries do banco, beleza? Então, essas são as diferenças entre o driver nativo e o Query Builder. O ORM, ele é o terceiro nível. Ele é o nível de abstração maior possível. No ORM, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma classe uma classe do JavaScript mesmo, que simboliza uma tabela no banco de dados. Então, para cada tabela no banco de dados, a gente vai ter uma classe aqui dentro da nossa aplicação. E aí, toda vez que eu faço, por exemplo, um select no banco de dados, e o select no banco de dados ele é muito parecido com esse do Query Builder, né? Eu continuo usando uma sintaxe de JavaScript. Toda vez que eu faço esse select no banco, cada retorno, cada linha de retorno que eu tiver do meu banco de dados, ele vai ser uma instância daquela classe que eu tenho aqui dentro do meu código. Então, vai ser um objeto derivado daquela classe que representa a tabela no banco de dados. Então, por exemplo, se eu tiver lá dentro do meu banco de dados uma tabela users, aqui dentro do meu código, eu vou ter uma classe chamada user, beleza? Então, eu vou fazer um relacionamento de objeto para cada registro da minha tabela. Se eu fizer um select, por exemplo, e retornar 3 usuários, eu vou ter 3 instâncias da minha classe user. Então eu vou ter 3 objetos, cada um sendo uma instância da classe user, que representa um desses retornos aqui dentro. E eu consigo manipular esses objetos diretamente, atualizar eles, deletar eles, e isso vai refletir no banco de dados. Então é muito legal porque o ORM, né, que é uma sigla para Object Relational Mapping, se eu não me engano, é basicamente uma forma da gente relacionar objetos, né, e classes aqui no nosso código com as tabelas lá dentro do banco de dados. Então a gente vai ter uma relação direta. Beleza, a gente vai entender como que isso funciona na prática.
Mas primeiramente só para a gente entender a diferença desses 3 níveis, tranquilo? Então vamos lá, agora que a gente já instalou tanto o TypeORM quanto o SQLite 3, o que eu vou fazer aqui na minha aplicação é começar criando na pasta src uma pasta database. Aqui vai ficar tudo que for relacionado a database vai ficar aqui dentro, tá? Inclusive eu posso já pré-criar a minha database caso eu queira, tá? Então eu poderia criar um database.sqlite, por exemplo. Se ele tiver essa função SQLite aqui, ó, essa extensão SQLite, ele vai ser um arquivo de banco de dados. Depois a gente vai preencher ele, né? Cuida para não escrever nada aqui dentro. Beleza, agora o que a gente vai fazer aqui também? O TypeORM, se você seguir lá o guia de iniciação com o TypeORM, a única coisa que ele precisa aqui dentro é que a gente crie um arquivo aqui na raiz chamado ormconfig.json. Esse arquivo aqui, ele deve manter todas as informações da nossa conexão com o banco de dados. Então aqui, ó, eu vou botar um objeto, beleza? Vou começar falando qual que é o tipo do banco de dados que eu estou utilizando. Então, eu estou usando SQLite. Perfeito. Aqui eu vou botar o caminho para minha database. Então, ela está dentro aqui da pasta src /database/database.sqlite. Perfeito? Isso aqui é o mínimo para eu conseguir executar para fazer a conexão com o nosso banco de dados. Vou salvar isso aqui agora. Aqui dentro da minha pasta database agora, eu vou criar um arquivo chamado connection.ts, é ele que vai fazer a conexão com o banco de dados. Uma coisa muito legal também que eu esqueci de falar é que quando a gente utiliza ou o nosso Query Builder ou o ORM, que são aqueles 2 níveis de abstração ali mais profundos, que não é o driver nativo, a gente consegue utilizar, trocar entre um banco de dados e outro sem precisar mudar nada na nossa aplicação. Então, se eu estiver usando MySQL e quiser um dia trocar para Postgres, ou se eu tiver SQLite e querer trocar um dia para MySQL ou qualquer coisa assim, eu não vou precisar mexer em nada na aplicação. Ele consegue, ele integra com qualquer banco de dados SQL. Na verdade, não qualquer um. O Next, por exemplo, ele integra com Postgres, Microsoft SQL, MySQL, MariaDB, SQLite 3, Oracle e Amazon Redshift. Né? O TypeORM, por baixo dos panos, ele também usa o Next. Então, se eu não me engano, ele também funciona com todos esses bancos de dados. MySQL, Postgres, SQLite, Cordova, React Native, ele tem Microsoft SQL, Mongo também, ó, então tem vários outros aqui também. Tem uns que o Next até suporta, que esse aqui não suporta, que no caso é o Oracle, mas tudo bem. Show! Então agora a gente já fez aqui o nosso arquivo connection. Dentro dele é bem simples, tá? Eu vou simplesmente importar de dentro do TypeORM um carinha chamado create connection. E aí eu só chamo essa função aqui dentro e acabou. A conexão com o banco de dados já vai estar feita. A única coisa que eu preciso me preocupar é em chamar realmente esse arquivo. Eu preciso chamar esse arquivo connection dentro aqui do meu server, senão ele nunca vai ser executado. Então, import database connection. Não preciso botar a extensão também, tá? Do arquivo, só o nome mesmo. Agora eu vou salvar isso aqui agora e vou executar a minha aplicação para ver se ela não vai dar nenhum erro. Ó, como ela não deu nenhum erro, provavelmente deu tudo certo na conexão, senão provavelmente ele ia falar aqui que deu erro, né, que não encontrou o arquivo ou que tem algum tipo de módulo que a gente não instalou, mas com isso a nossa conexão com o banco de dados já está feita. E agora que a gente já fez a nossa conexão com o banco de dados, o que a gente vai precisar fazer agora é criar as tabelas do banco de dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar as tabelas do banco. Eu vou começar com a tabela de orfanatos aqui, que ela tem alguns campos, eu posso dar uma olhada nesses campos, até olhando o layout que o Thiago fez, mas eu já deixei esses campos anotados aqui para a gente não perder isso. E a gente tem várias formas de criar tabela dentro de um banco de dados, né? Eu posso utilizar alguma interface, né? Eu posso usar algum software que permite eu conectar naquele banco para eu executar as queries lá dentro. E aí eu executo, por exemplo, um create, table, orphanages, as colunas, né, e tudo mais, eu posso passar aqui, mas existe uma outra forma um pouco mais, um pouco melhor, digamos assim, na verdade bem melhor, para a gente criar tabelas dentro da nossa aplicação, que é utilizando um conceito de migrations, né? As migrations é como se fosse um controle de versão do banco de dados. Então imagina que você tem 10 pessoas trabalhando no mesmo código e 10 pessoas diferentes criando tabelas, alterando tabelas, deletando tabelas, adicionando campos novos, tirando campos e tudo mais. Como é que tu vai conseguir manter sincronizado o banco de dados entre todas essas pessoas? Então a forma mais legal que a gente tem de controlar isso utilizando usando a nossa aplicação aqui, é com as migrations. As migrations, elas permitem que cada vez que eu vá fazer uma alteração, ou criar uma tabela, ou deletar, ou mudar um campo de uma tabela, botar um novo campo e tudo mais, eu crie um arquivo
que tem essas instruções do que precisa ser feito. Aí quando uma pessoa pegar o meu código, ela só precisa executar um comando que vai olhar nas migrations o que precisa ser feito no banco da pessoa e vai executar aquelas alterações. Adicionar um campo, criar uma tabela e tudo mais. Isso funciona super bem e a gente vai ver como que isso funciona na prática, beleza? Aqui dentro da pasta Database, então, eu vou criar uma pastinha chamada Migrations, beleza? E aqui eu não preciso criar as migrations na mão. Por quê? Quando eu instalo o TypeORM, automaticamente ele entrega pra gente uma CLI, uma interface de linha de comando, um software que eu consigo executar aqui pela linha de comando, ó, que vem com vários comandos. Então, se eu executar yarn typeorm, eu vou ver vários comandos que ele traz pra gente de forma automática. Então, tem aqui o schema sync, schema log, schema drop, query, entity, subscriber, migration. Tem um monte de coisa aqui que eu posso criar, beleza? Só que por padrão, o TypeORM, ele roda com JavaScript também. Ele não roda com o TypeScript. Então, eu preciso dizer para o TypeORM que eu quero executar ele com o TypeScript e não com o JavaScript. Como é que eu faço isso? Aqui no meu package.json, eu vou criar um novo script chamado TypeORM também. E aqui eu vou executar ts node-dev, beleza? E eu vou dar o caminho aqui para aquela CLI do TypeORM. Então eu boto aqui /node modules, que é onde está instalado o TypeORM. Escrevo TypeORM aqui dentro, /cli.js. Vou salvar aqui agora. Rodo o yarn typeorm de novo, agora só para verificar se deu certo. E a gente sabe que deu certo se ele trocou agora esse comando aqui, ó, escreveu CLI.js ao invés de typeorm. Tá vendo esse CLI.js aqui no comecinho dos comandos? E agora como é que a gente faz para criar a nossa primeira migration, né, que é o arquivo que vai criar a nossa tabela no banco de dados? Eu vou fazer o seguinte, antes de mais nada, eu vou aqui no meu ormconfig.json, eu vou criar aqui uma propriedade chamada migrations, abro colchetes, porque é um array, e vou botar aqui exatamente qual que é a pasta, né? Quais são os meus arquivos de migration. Então, eu vou basicamente botar /src, /database, que é a pasta, /migrations, **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 ̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈ .ts dentro da pasta migrations são arquivos de migração. Eu estou basicamente falando isso para o TypeORM. E aqui eu vou passar uma outra opção chamada CLI. Abro aqui um objeto e aqui eu passo um migrationsdir, que eu falo qual que é o diretório onde o TypeORM deve criar novas migrations. Então, novamente, src /database /migrations. Eu salvo isso aqui agora, volto aqui no meu código, dou um yarn typeorm migration create -n, que é o nome da migration, e agora o nome dela pode ser qualquer um. Como agora eu vou criar a primeira migration, ela vai servir para eu criar uma tabela de orfanatos, eu vou chamar ela de create orphanages, beleza? Vou dar um enter aqui agora. E agora a gente pode ver que ele gerou um arquivo pra gente aqui dentro da pasta migrations, tá vendo? Ele tem aqui um timestamp e tem também o nome da migration que a gente passou aqui dentro. Se eu clico nele aqui agora, eu posso ver que ele gerou pra gente esse arquivo aqui, que é basicamente uma classe com o nome gerado de forma automática, não altere esse nome, e tem dois métodos dentro desse arquivo, o método up e o método down, beleza? A gente vai entender agora o que esses dois métodos aqui fazem. Basicamente, quando a gente cria uma migration dentro do nosso software, o que acontece? O método up, ele vai realizar as alterações que a gente quer no banco de dados. Por exemplo, criar uma nova tabela, criar um novo campo, deletar algum campo. Então, isso aqui ele vai basicamente fazer todas as alterações que a gente quer fazer no banco de dados. Agora, se a gente fizer as alterações e depois a gente precisar voltar atrás porque deu algum erro ou qualquer coisa assim, o método down, ele sempre precisa desfazer o que a gente fez no método up. Então, a gente sempre segue essa estrutura nas migrations. Método up, a gente faz o que a gente quer mudar no banco de dados. Por exemplo, criar tabela, e como eu já disse, criar campo, deletar campo. O método down, ele precisa desfazer, ele precisa fazer tudo o que foi feito no método up, porém ao contrário, beleza? Então, se eu criei uma tabela aqui eu deleto. Se aqui eu mudei um campo de inteiro para string, aqui eu mudo ele de string para inteiro. Eu sempre desfaço, porque é muito comum nas migrations, às vezes, a gente fazer alguma coisa e depois precisar voltar atrás. Então, voltar atrás não é um trabalho fácil caso a gente não tiver esse método down configurado. Beleza, uma das coisas que eu vou fazer aqui agora é que ele está com indentação de 4 espaços aqui, ó. Eu vou aqui embaixo mudar de... Eu vou apertar aqui no Spaces 4, vou trocar para Use in Spaces 2. E aí eu arrumo aqui a indentação.
só para ficar mais organizado. Beleza, como eu falei aqui agora, a gente quer criar aqui a nossa primeira tabela no banco de dados. Como é que a gente faz para criar a nossa tabela no banco de dados? Eu vou executar o método await query runner.create table. Como a gente está usando TypeScript, ó, ele já ajuda a gente a entender todos os métodos que a gente pode executar. Então eu vou executar o método create table e aqui dentro ele recebe um parâmetro que é uma tabela. Então eu preciso importar essa tabela aqui de cima, ó, table, do type ORM, e aqui eu vou dar um new table. E aqui eu passo para ela, no constructor, um objeto com as configurações dela. Primeiro parâmetro primeira propriedade que a minha table precisa receber, o nome dela. Qual que é o nome que a tabela vai ter no banco de dados? Então aqui eu vou botar orfanatos em inglês e no plural. E aqui agora as colunas que eu vou ter dentro do meu banco de dados. Então cada coluna vai ser representada por um objeto aqui dentro. E aí a primeira coluna que eu vou ter vai ser o ID, né, o ID do orfanato. Vai ser do tipo inteiro. Então eu vou botar aqui, ó, integer, que é um número, né? Vou botar aqui unsigned como sendo true, ou seja, essa coluna não pode ser negativa, né? Sempre vai ser um número positivo. IsPrimary, eu vou colocar como true. Isso aqui vai indicar que essa coluna aqui é a minha primary key na minha tabela. Então a chave identificadora, que eu consigo, a chave única de cada usuário, né? Aqui que eu vou conseguir realmente identificar aquele usuário. IsGenerated true. O que isso eu tô querendo dizer? Essa coluna aqui ela vai ser gerada automaticamente. E aí eu boto generation strategy e eu passo increment. Ou seja, ela vai ser gerada automaticamente utilizando uma lógica incremental, auto-increment, né? Então, cada registro novo de orfanatos que eu colocar aqui dentro, ele vai aumentar o ID. 1, 2, 3, 4, 5, até sei lá quantos números que eu posso chegar. E aqui agora eu vou botar os outros campos. Próximo, eu vou ter o nome do orfanato. Então, o nome da coluna vai ser name também. Então, tá, name. E o tipo dela vai ser varchar. Beleza? Que é um campo string curto, né? Até 200 e sei lá quantos caracteres. E aqui agora eu vou botar mais um campo, latitude, que vai ser do tipo decimal, né? Que é um número float, né? Um número decimal, realmente. Aqui eu vou botar basicamente o scale dele de 10 e a precisão de 2. Beleza? Isso aqui é basicamente números depois da vírgula, números antes da vírgula e números depois da vírgula, número antes da vírgula. Então, eu vou repetir isso aqui a mesma coisa para longitude. Beleza? Também decimal, scale 10, 2. E aqui agora, a gente vai utilizar mais um campo chamado about, que o tipo dele vai ser o texto. E agora o texto ele pode receber mais caracteres, né? E esse campo aqui ele é basicamente as informações do orfanato, né? Aqui eu vou botar outro campo chamado instructions, que são as instruções para visita no orfanato. E o último vai ser um campo chamado open on weekends, que vai ser do tipo boolean, que ele vai receber só true ou false, se é aberto no final de semana ou não. E por padrão, eu vou botar que ele não é aberto no final de semana. Então eu passo esse default como false. Beleza? No método down, eu preciso fazer o contrário que eu fiz aqui. Então se aqui eu criei uma tabela, aqui eu deleto uma tabela. Então, query runner.dropTable e eu passo o nome da tabela, que vai ser orphanages. Então, orphanages. Beleza. Show, vamos salvar aqui agora. E agora como é que a gente faz para executar essa migration, para que ela realmente crie a tabela no banco de dados? Basta eu executar yarn, type ORM, migration, run. Vou dar um enter, ele vai executar a migration. Olha, ele deu aqui todo o log das queries que foram executadas. E agora como é que eu faço para saber se deu certo? A melhor forma é a gente usar algum software que tem uma interface para ver os dados dentro do nosso banco de dados SQLite. O software que eu mais gosto, só para visualizar os dados, hoje em dia está sendo o Beekeeper Studio. Então você pode procurar por Beekeeper Studio, é um software gratuito. Ele tem para Windows, Linux e Mac, beleza? Então a gente pode baixar ele aqui, você vai nas instruções aqui de acordo com o seu sistema para fazer a instalação. E aí quando você abrir aqui o Beekeeper Studio, ele vai abrir essa telinha aqui. E aí eu vou selecionar SQLite, vou selecionar onde está o arquivo da nossa base, então NLW, aulas, backend, SRC, database SQLite. E agora eu posso salvar essa conexão como NLW03. Boto uma cor, sei lá, verde nela aqui, dou um save e conecto na base.
Então aqui, ó, eu posso ver que ele já criou pra gente 3 tabelas, tá? A tabela Migrations, a tabela Orphanages e a tabela SQLite Sequence. A tabela Migrations basicamente armazena, deixa eu até abrir aqui ela, ó, clico aqui, ele mostra os valores. Ele armazena quais migrations já foram executadas nesse banco de dados. Assim, quando outra dev da nossa equipe for pegar o nosso código, se a tabela Migrations que essa pessoa tem no banco dela não tiver a migration que a gente acabou de executar, quando essa pessoa executar o yarn type ORM migration run, essa migration vai ser executada. Então é dessa forma aqui que o Type ORM consegue saber quais migrations já foram executadas e quais não foram executadas ainda dentro do banco de dados da pessoa. Aí eu tenho também aqui meus orphanages, meus orfanatos, que tem todos os campos aqui, ó, já criados. E eu tenho essa SQLite Sequence, que é uma tabela gerada automaticamente que armazena aqueles campos incrementais. Qual que é o valor deles? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, conforme eu for adicionando mais orfanatos, ele vai criar aqui um novo campo e vai subindo essa sec aqui para 1, 2, 3, 4 e por aí por diante. Então, agora a gente já criou, aqui configurou o banco, criou a nossa tabela no banco de dados e agora a gente vai começar a entender como que a gente consegue cadastrar um novo orfanato dentro da nossa API, ainda sem imagens, né? Porque a imagem depois a gente vai fazer um relacionamento do banco de dados, porque um orfanato vai poder ter várias imagens, então a gente vai trabalhar com relacionamento. Mas por enquanto a gente vai criar o orfanato sem imagem mesmo para ver como que a gente faz isso dentro da nossa API. Bora lá então agora começar criando o nosso primeiro orfanato. Vamos lá, a gente criou a tabela do banco de dados, até aí tudo bem. E se você lembrar da explicação que eu falei sobre o que era ORM, para cada tabela no banco de dados, a gente vai ter algo aqui dentro da nossa aplicação que a gente chama de model, que é uma representação daquela tabela como uma classe aqui dentro do nosso código. Então aqui, ó, eu vou começar criando o nosso primeiro model, que é o model do orfanato. Então, orphanage.ts, beleza? E aqui dentro eu vou criar isso aqui como uma classe. Então eu vou exportar aqui de dentro uma classe. E aqui dentro agora eu vou ter os campos que esse orfanato vai ter. Então ele vai ter o ID, que é numérico, beleza? Ele vai ter o nome, que é uma string. Vou dar um enter aqui entre cada um. A gente vai ter também latitude, que é um número. Longitude, que é um número também. Nós vamos ter o about, que é uma string. As instruções, instructions, que é uma string também. Nós vamos ter aqui o nosso opening hours, que vai ser do tipo string. Na verdade, esse campo aqui a gente não adicionou na nossa tabela, né? Então, vamos lá que agora a gente vai aprender como que a migration funciona mesmo. Ó. Eu dou um type ORM, migration, revert. Ele vai desfazer a migration que ele executou antes. Então, agora se eu for lá no meu Beekeeper Studio, ó, eu dar um refresh, não existe mais tabela de orfanatos. Volto lá na migration, coloco o novo campo aqui, ó. Vamos botar aqui um campo do tipo varchar, chamado opening hours, que é o horário de atendimento. Salvo aqui agora e rodo yarn type ORM migration run de novo, para ele criar a tabela e agora com esse novo campo já inserido. Então lá no meu Beekeeper agora, ó, dou um reload, ó, orfanatos, vou lá, ó, opening hours já tá lá, beleza? Agora então, aqui já tá opening hours. Agora eu vou ter aquele outro que é o open on weekends, que ele vai ser do tipo boolean, beleza? E aqui, ó, são primitivos, são tipos de variáveis no JavaScript, e não aqueles mesmos tipos que a gente colocou na nossa migration, porque agora isso aqui é uma classe do JavaScript, não tem nada a ver com o banco de dados, beleza? Então, agora que a gente já mapeou os campos, eu preciso integrar essa minha classe aqui com o type ORM. Como que eu faço isso? Eu vou precisar começar fazendo algumas alterações no meu tsconfig.json. A primeira delas é procurar uma opção chamada Strict Property Initialization e colocar ela como false. Isso aqui, só de salvar, a gente vai ver que ele já vai tirar aqueles erros que eu tinha aqui dentro, porque dessa forma eu consigo definir o nome das minhas... Das variáveis que eu tenho dentro de uma classe sem colocar nenhum tipo de valor inicial para elas, nenhum tipo de inicialização, né? Não preciso colocar constructor na classe, nem nada disso. E agora,
eu vou importar, na verdade, lá no meu tsconfig.json, eu preciso habilitar também duas funcionalidades aqui, que são os decorators. Então aqui onde que eu tenho essa opção Experimental Options, eu vou descomentar essas duas linhas e vou habilitar aqui, deixar como true, a opção Experimental Decorators e Emit Decorator Metadata, beleza? Isso aqui vai habilitar uma nova API aqui dentro do nosso código no TypeScript, que é conhecida como Decorator. Quem vem do Java já vai conhecer essa API, é muito utilizada lá. E aqui no TypeScript a gente utiliza também já há bastante tempo. Mas no JavaScript tradicional é uma funcionalidade que ela ainda não está disponível, né? Apesar de ela já estar no, digamos assim, no caminho para ser inserida. Aqui eu vou começar importando de dentro do TypeORM um carinha chamado Entity, que significa entidade, beleza? Vou importar também um cara chamado Column e um outro chamado Primary Generated Column, tá vendo? São esses três carinhas aqui que eu preciso. E aí, como é que eu faço para utilizar um decorator? O decorator, ele é basicamente utilizado na classe, em propriedades ou em funções, beleza? E eu boto com arroba aqui no começo. Então aqui eu boto arroba entity e dentro aqui como parâmetro eu passo o nome da tabela. Automaticamente o TypeORM vai entender que essa classe aqui está associada com a nossa tabela chamada orfanages, beleza? E agora para cada um desses campos aqui, eu preciso utilizar esse column, menos para o ID, que é a Primary Generated Column. Então aqui no ID eu uso Primary Generated Column, e aí eu boto increment aqui, que é o tipo de dado que vai ser gerado nessa coluna. E para os outros valores, eu só simplesmente coloco column em todos eles. Então eu copio isso aqui, ó, e vou jogando column em todos os nossos valores, indicando que cada um desses carinhas aqui representa uma coluna no banco de dados. Se eu tivesse uma informação aqui que não é uma coluna no banco, aí é só eu não colocar isso aqui, beleza? Vamos salvar isso aqui agora. E agora eu vou lá no meu server.ts e eu vou começar criando uma rota aqui para criar um novo orfanato. Então aqui eu vou botar o nome do recurso orfanages, e sempre em plural, beleza? E agora, como eu quero criar um novo orfanato, método post, beleza? Porque eu quero criar um orfanato, tranquilo? Agora, lá no meu Insomnia, eu vou trocar aqui a rota para, deixa eu dar 2 cliques, criar orfanato, beleza? Aqui eu boto o endereço orfanages, beleza? Post, e agora eu vou enviar os dados que eu preciso para criar um orfanato. Então, para criar um orfanato, eu preciso passar todos aqueles campos. O nome do orfanato, então, por exemplo, Lar das Meninas. Vamos botar aqui também a latitude. Então aqui eu posso jogar uma latitude qualquer. Vamos entrar aqui no maps.google. Vamos pegar mais ou menos aqui, ó. Vou jogar mais ou menos aqui, ó. O primeiro campo aqui depois do arroba é a latitude, menos a vírgula, longitude. E aí eu boto aqui o outro número até a vírgula de novo. Beleza? Cuida para não pegar a vírgula junto. E aí os outros campos que eu vou ter aqui no meu orfanato. Aqui tá dando algum erro. Longitude. O que eu fiz de errado aqui? Faltou 2 pontos aqui. Beleza. Agora eu vou ter aqui about, que é os dados sobre o... Por enquanto eu vou botar qualquer coisa, tá? Então, sobre o orfanato. A gente vai deletar esses orfanatos depois aqui, é só realmente um teste. Instruções de visita. Então, aqui eu vou botar venha visitar. A gente vai ter também aqui o nosso opening hours. Por exemplo, das 8 horas até 18. E tem aquele nosso open on weekends, se abre final de semana ou não. Vou deixar true, por exemplo, que ele abre final de semana. E agora eu vou executar isso aqui, não vai acontecer nada, porque eu não estou executando a minha API aqui, ó. Vou dar um yarn dev, executar ela. E agora, se eu der um send, ele vai retornar aquela message hello world, que é o que a gente tem de retorno aqui dentro. Porém, não está criando nada, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, lembra que eu falei que se eu der um console log aqui no nosso request body, ó, e dar um send, ele vai vir todos os dados aqui do nosso orfanato, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desestruturar esse request body para pegar os dados que eu tenho dentro aqui do corpo da requisição. Então, eu vou transformar cada um dos dados em uma variável. Então, nome, latitude, longitude, about, instructions, opening hours e open on weekends.
beleza? Então tenho todos os dados já aqui dentro, cada um na sua variável. E agora, para eu inserir esse dado dentro do banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou importar de dentro do type ORM um carinha chamado getRepository, beleza? O type ORM, ele utiliza uma arquitetura, um pattern chamado repository pattern, que é basicamente toda operação que a gente quer fazer num banco de dados, que a gente quer criar, deletar, listar ou qualquer coisa assim, passa por um repositório. O repositório é quem detém a regra de como que um dado pode ser criado, como que ele pode ser deletado ou qualquer coisa assim. E aí eu preciso importar, além desse getRepository, eu preciso importar o nosso model, a nossa classe lá de orfanato que está dentro de models/orphanage. Beleza. E agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte, const orphanages repository é igual a get repository, passando o nosso model aqui como parâmetro, beleza? E a partir desse momento, esse orphanage repository aqui, ó, ele já tem todos os métodos de buscar, salvar, criar, contar, listar, fazer um filtro ou qualquer coisa assim, deletar, né? Então eu tenho todos os métodos aqui dentro. E aí o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou começar criando o orfanato, então eu vou dar um const orphanage é igual a orphanage repository.create. Então isso aqui vai me ajudar para criar um novo orfanato. E aqui eu passo todos os campos, então eu posso copiar todos os campos aqui, ó, e colocar aqui dentro. E agora eu vou salvar ele no banco, porque aqui, ó, ele só cria, ele não salva no banco ainda. Ele só deixa o orfanato pré-criado. E aí, para salvar no banco, eu executo o método orphanages repository.save, passando o nosso orfanato que a gente acabou de criar aqui em cima como parâmetro, beleza? Esse método aqui, ele é assíncrono, ele demora um pouquinho para executar, porque é uma query no banco. Então a melhor maneira de eu lidar com esse assincronismo aqui dentro do Node, esperar isso aqui executar para então executar o restante do código, é usando async await. Então eu posso botar o await aqui na frente, ele vai aguardar essa linha aqui executar para então partir para a próxima. Só que quando eu quero usar o await, eu preciso transformar essa minha função sempre em uma função assíncrona. Então agora a gente já tem a lógica aqui para a criação de um novo orfanato dentro da nossa base de dados. Se eu salvar isso aqui agora, voltar no meu Insomnia e der um send, vamos aguardar aqui um pouquinho, pelo jeito ele deu erro, vamos cancelar aqui a requisição e dar uma olhada no log. Repository not found, no repository for orphanage was found. Tá, então o que isso aqui quer dizer basicamente? Eu criei aqui a minha pasta de model, só que eu esqueci de uma configuração. Aqui no rmconfig.json, como eu passei também esse carinha chamado migrations, eu preciso passar um outro chamado entities, para o type ORM saber aonde ficam as entidades, os models da minha aplicação. Então aqui dentro de entities, eu passo ./src /models/*.ts, ou seja, todos os arquivos dentro da pasta models que terminam com ts, ele vai entender que é uma entidade da nossa aplicação. Vou salvar aqui agora, vou executar a minha aplicação de novo, volto no Insomnia e dou um send. E agora sim, ele criou o nosso model e aqui ele retornou Hello World, né? Porque eu esqueci de mudar o retorno que ele daria pra gente aqui no final. Mas para eu saber que ele realmente conseguiu criar o orfanato, eu posso aqui no meu Beekeeper Studio abrir a tabela de orfanatos aqui, ó, e dar um refresh nela. Vou dar um refresh, abro ela aqui do lado e a gente pode ver aqui, ó, que o nosso orfanato já foi cadastrado aqui dentro. Então tá aqui, ó, o ID1, lar das meninas, latitude, longitude. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá lá, o sobre orfanato, vem avistar, das 8 até 18, Open on Weekends, ele salvou como 1, né? Porque o SQLite ele não tem true ou false, então aqui ele salva como 0, 1. Mas beleza. Agora a gente já está cadastrando um novo orfanato, então vamos lá para nossa listinha. Já estamos aqui criando um orfanato sem imagem. Então agora a gente vai abstrair um pouquinho isso aqui, abstrair o código, dividir o código, né? Organizar ele melhor. Mas antes disso, o retorno aqui, ó, eu vou retornar o orfanato que foi recém-criado. E aí quando a gente cria alguma coisa, né, sempre que a gente devolve uma resposta lá para o nosso front-end ou para o Insomnia, a gente sempre devolve um código da resposta junto. O código 200 é uma requisição que deu sucesso, que deu tudo certo. Agora, a gente pode mudar esse código. Geralmente esse código ele tem um resultado semântico também, um significado. Por exemplo, aqui quando eu crio uma coisa, é muito legal eu retornar com o status 201. Então eu boto .status 201.json, porque o 201 é um código HTTP que significa que algo foi criado, que a criação deu certo. Então eu vou dar um send aqui agora e posso ver que ele retornou 201 created, né? Porque o created significa que alguma coisa foi criada.
Então é algo totalmente semântico e totalmente, digamos assim, opcional, né? Você não precisa colocar, mas deixa a sua API mais organizada, beleza? Então agora que a gente já está fazendo aqui a criação do orfanato, eu vou começar a, digamos assim, organizar a minha aplicação um pouquinho melhor, colocar cada coisa no seu lugar para a gente ter a nossa aplicação mais organizada. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo de rotas separado, então routes.ts, e eu vou mudar essa rota aqui, ó, que cadastra o orfanato lá para dentro. E aqui agora já começou a dar alguns erros, né? Primeiro porque essa parte aqui, ó, desses dois imports precisam ir lá para dentro desse arquivo. Beleza? Já parou de dar alguns erros. E o outro erro é que esse app não existe. Então a maneira de eu resolver esse erro aqui é fazendo o seguinte. Eu vou importar de dentro do Express o módulo de rotas do Express que se chama router, beleza? E eu vou criar const routes é igual a router. Show, executando isso aqui como uma função. E agora eu troco o app aqui por routes e vai funcionar sem problemas nenhum. A única coisa que eu preciso cuidar aqui agora, que eu preciso lembrar, é de exportar aqui no final as minhas rotas. E daí lá no meu server eu importo essas rotas. Beleza? Posso até importar aqui depois da conexão com o banco, para garantir que a conexão já começa a ser feita antes. E aqui agora eu vou dar um app.use, depois do express.json, tá? É muito importante que venha depois do express.json, app.use, routes, beleza? Então eu só separei, deixa eu tirar o teste aqui, eu só separei o arquivo de rotas, né, as rotas em outro arquivo e importei elas dentro da minha aplicação. Então tudo vai continuar funcionando sem problemas nenhum. Se eu vier aqui no Insomnia, dar um send, ele já vai criar outro orfanato. Então eu já criei 3 orfanatos com os mesmos dados. Depois eu deleto isso sem problemas nenhum, mas a gente já começou a organizar melhor a nossa aplicação. Outra coisa que é muito comum quando a gente quando a gente vai desenvolver uma aplicação web e tudo mais, você já deve ter ouvido falar que é o padrão MVC, né, onde model é o M, que é a representação de uma tabela no banco, quase isso, né? Não é ao pé da letra isso, mas por enquanto esse conceito tá bom dessa forma. A gente tem a V, que são as views, e nós temos os nossos controllers, né? Então, basicamente, quando você cria um software utilizando a arquitetura MVC, você tem Model, View, Controllers. View é como as coisas são visualizadas, como que as coisas são, que ficam disponíveis para o nosso front-end. O Model é a representatividade de uma entidade na nossa aplicação, de um dado, de um usuário, um orfanato ou qualquer coisa assim. E os Controllers é onde vão ficar a lógica das nossas rotas. Por exemplo, esse código aqui ele precisa ficar dentro de um controller, beleza? Então, eu vou começar criando uma pasta controllers e dentro eu vou criar um orphanagescontroller.ts. Eu crio ele no plural, beleza? E esse carinha aqui, ó, eu vou criar ele simplesmente como um objeto. Eu vou retornar um objeto daqui de dentro, por isso que eu utilizo chaves. E aqui eu vou criar um método assíncrono chamado create, que vai ter aquela lógica de criação de um orfanato. Então toda a lógica que é de criação do orfanato vai lá para dentro do método create. E aqui agora a gente já tem alguns erros, né? O primeiro que faltam algumas importações, então essas duas importações aqui do orfanato e do get repository eu vou botar lá para dentro. E aqui falta o meu request e o meu response. Beleza. Esse request e response eles vão vir aqui através dos parâmetros da função, assim como a gente tem aqui ó, através desses parâmetros aqui. Beleza? Então eu vou ter request e eu vou ter response. Porém agora, como eu criei essa função num arquivo externo, que não é um arquivo que está conectado ao Express, esse arquivo não sabe qual que é o formato do request e do response. Lembra que eu falei do TypeScript lá na primeira aula? Ele não sabe o que é esse request e o que é esse response. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso importar de dentro do Express request com R maiúsculo, request e response com R maiúsculo. E eu falo que esse request aqui é do tipo request, que vem aqui do Express, e esse response é do tipo response. E essa importação aqui também falta um ponto a mais aqui agora, porque como eu botei numa pasta, eu preciso voltar uma pasta, aí eu acesso a pasta models e busco pelo orfanato. Então agora já está o nosso código aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou importar o nosso controller aqui dentro. Beleza? E vou aqui ó, no lugar dessa função toda aqui, ó, vou escrever orphanagescontroller.create,
E aí agora a gente abstraiu o nosso código, já ficou bem mais organizado. Daria para abstrair ainda mais, né? Tem vários níveis de abstração que a gente pode fazer no código, mas por enquanto já está bem legal. A aplicação ainda rodando, venho no Insomnia, dou um send, só para verificar se está tudo funcionando. Então agora a gente já deu mais uma organizada aqui na nossa aplicação, abstraímos o código em rotas e controllers, e agora a gente vai para a parte de listar os orfanatos, para depois começar a falar sobre upload de imagens. Bora lá, para listar os orfanatos é muito fácil. Então aqui dentro do nosso controller, eu vou começar criando o método index, que também recebe o request, também retorna aqui o response, né, a mesma coisa. Aqui falta uma vírgula. E aí a única coisa que vai mudar nesse método é assim, eu quero listar todos os orfanatos, né? Então eu vou começar pegando o repository de novo. Então esse código aqui, ó, repete. E aí agora eu vou dar um const, orfanagens igual, pego o meu repositório, agora eu vou usar o método await, ponto, find. Beleza? Só isso. Como eu não quero fazer nenhum tipo de condição, eu deixo ele em branco. Se eu quisesse botar algum tipo de condição, ó, dou um Ctrl espaço aqui, ó, eu posso botar quais campos eu quero selecionar, fazer ordenamento, fazer um where, né, por exemplo, pular algum tipo, fazer um limit, né, de pular tantas linhas e pegar tantas, então skip take. Então tem várias coisas. Fazer joins com relacionamentos, tem bastante coisa que dá para fazer. Aqui agora eu vou dar um return, response.json, e retornar os meus orfanatos. Salvo aqui agora, crio uma nova rota do tipo get, beleza? O endereço pode ser o mesmo, aqui o recurso, desde que sejam métodos diferentes, o endereço pode ser o mesmo. E aqui eu boto index agora. O index geralmente a gente usa para listagem, tá? Não, mas pode ser list também, aqui no padrão do controller ele tem os métodos index, show, create, update e delete, né? Que são os métodos comuns. Salvo aqui agora, a aplicação já está rodando. Crio uma nova rota aqui, eu posso duplicar aqui, já tem. Chamar de listar orfanatos. Troco o método dela para get. Ela não vai mais ter corpo aqui, então posso deixar como nobody. Request aqui eu posso remover, que tinha antes e não sei porquê. Do criar também vou remover, não era para ter isso aqui. Então, listar agora, eu dou um send e ele lista todos os orfanatos. 1, 2, 3, 4. Ele está em ordem, a mesma ordem do banco de dados, que é a ordem de cadastro. Então a gente já tem aqui a listagem dos orfanatos sem problemas nenhum. Então, já listamos os orfanatos aqui dentro. E agora eu posso... vamos fazer aqui o detalhe do orfanato. Então vamos fazer o detalhe do orfanato antes de fazer o upload de imagens, assim a gente já mata mais um item. Então a única diferença do detalhe do orfanato aqui, ele também vai ser método get, tá? Eu quero buscar um único orfanato agora. A única diferença é que ele vai precisar receber o ID aqui, ó, como um root parm, de qual orfanato eu quero buscar os dados. Então vem os orfanatos, mas com o parâmetro do ID. E aqui o nome do método não vai ser index, vai ser show, que ainda não existe, por isso ele vai dar erro. Vamos pegar o index aqui e trocar por show, beleza? Aqui agora a rota já vai parar de dar erro. E aqui eu não vou usar o método find, eu vou usar o método find one or fail, beleza? Então ele vai tentar encontrar um orfanato com aquele ID, senão ele vai retornar um erro, ele vai falhar, né? Vai dar um fail. E aqui eu preciso pegar o ID. O ID, ele vem de dentro do nosso request.parms, né? Porque ele é um root parm. E aqui dentro eu pego o ID. Esse ID aqui precisa ser o mesmo nome que eu boto aqui. E aqui agora eu passo o ID. E o nome agora da variável é só, não é no plural, no singular, porque agora é um só, um orfanato só. Salvo aqui agora, salvo a rota também, volto no Insomnia, vou detalhe do orfanato, dupliquei a rota, detalhe do orfanato, vou botar aqui agora um ID, por exemplo, ID1 do primeiro orfanato, vou dar um send, e agora ele retorna os dados, ó, só do primeiro, vou botar 3 aqui, ó, e a gente pode reparar pelo ID que ele vai mudando, né, ó, 4, e se eu boto 5, por exemplo, aí ele vai dar erro. Que por enquanto ele não tem nenhuma tratativa de erro, por isso ele fica carregando aqui que nem um maluco e não retorna nenhum erro, tá vendo? Mas se eu for aqui no log da minha aplicação, ó, tem um erro aqui, ó, entity not found, could not find any entity of type orphanage matching 5, né, que é o ID 5. Beleza, agora que a gente já tem então aqui o detalhe do orfanato, a gente já terminou aqui mais uma funcionalidade, e agora a gente vai entrar com a parte de upload de imagens, Agora o upload de imagens, como é que vai funcionar? Um orfanato pode ter várias imagens. Eu vou começar criando uma tabela no banco de dados para
armazenar as minhas imagens. A tabela não vai armazenar o arquivo físico em si, né? Porque não é uma boa prática a gente armazenar o arquivo dentro do banco de dados. A gente vai armazenar só o nome do arquivo. E aí o arquivo mesmo, eu vou salvar ele aqui na minha aplicação mesmo, né? No disco da minha aplicação. Então, para criar uma nova tabela, yarn type rm migration create -n create images, que vai ser o nome da tabela, vai ser images. Tá aqui a minha tabela. Vou trocar aqui a indentação também para espaço, com 2. Vamos tirar aqui. Vou começar criando uma nova tabela. Await query runner ponto create table. E aqui eu passo new table. Vamos importar aqui a tabela do type rm. E agora, como parâmetro aqui, eu passo um nome para a tabela, images, e passo as colunas que essa tabela aqui vai ter no banco de dados. Beleza, a primeira coluna que ela vai ter é o ID também. Então eu vou copiar o mesmo ID que eu tenho aqui já na tabela de orfanatos, para a gente já reaproveitar isso aqui. O próximo campo que eu vou ter aqui é o path, que é basicamente qual que é o nome da imagem, qual que é o caminho que ela vai estar salva aqui no meu disco, que vai ser do tipo varchar. E o último campo que eu vou ter aqui é o ID do orfanato, porque uma imagem ela sempre vai estar associada com o orfanato. Então a gente diz que isso aqui é um relacionamento de 1 para muitos. Um orfanato tem muitas imagens. Uma imagem pertence a um orfanato. Por isso que é de 1 para muitos e não de muitos para muitos, né? Então, quando um orfanato tem várias imagens, a gente precisa armazenar na imagem o ID do orfanato. Então aqui o nome vai ser Orphanage ID e o tipo inteiro, beleza? E agora aqui, ó, depois que eu passo os campos, né, que eu passo as colunas, aqui eu posso até minimizar caso eu queira, eu vou dar uma vírgula e eu vou passar agora as minhas chaves estrangeiras, que é o foreign keys, beleza? Que também é um array, que eu posso ter várias, e cada chave fica num objeto. O nome dessa chave vai ser image orphanage, posso dar o nome que eu quiser para ela, é só para quando eu precisar deletar depois, caso eu precise deletar essa foreign key, fique mais fácil eu achar ela. Column name, qual que é o nome da coluna que vai armazenar o relacionamento, que é Orphanage ID, que é essa coluna aqui, ó, beleza? Reference table name, qual tabela que ela está se relacionando, que é com a tabela de orfanatos. E referenced column names, que é qual a coluna na tabela de orfanatos que esse carinha aqui está se relacionando, que é a coluna ID. Beleza? Aqui é column names, não só columns, beleza, agora deu certinho. E aqui agora eu posso passar mais duas opções. Uma delas chama on update. O que eu quero fazer quando... Pera aí, a gente já vai falar sobre isso. E on delete. Show de bola. O que são esses dois carinhas aqui? O que vai acontecer com as imagens do orfanato caso o ID do orfanato tenha sido atualizado, né? Se eu não botar essa opção aqui como cascade, o que vai acontecer pensa que eu tenho um orfanato, o ID dele é 1. Eu tenho 4 imagens que estão aqui com o Orphanage ID como sendo 1. Se eu trocar o ID do orfanato para 4, eu vou perder, eu não vou mais ter o relacionamento. Então o Cascade, o que ele faz? Ele altera o ID aqui dentro da tabela de forma automática pra gente. Então se eu mudar o orfanato, se o orfanato com o ID 1 tem 4 imagens, se eu mudar o ID dele para 4, vai mudar nas 4 imagens também. E o Delete, eu consigo fazer Cascade também. O que acontece com as imagens do orfanato, caso o orfanato seja deletado do banco de dados? Eu quero deletar as imagens também, por isso que eu boto um Cascade aqui nas nossas imagens. Como eu criei uma tabela aqui em cima, no método down, eu deleto a tabela, então uso o método dropTable e passo o nome da tabela, que é images. Beleza? Salvo. Yarn type rm migration run para executar e ele criar a nova tabela. Posso ir lá no meu Beekeeper Studio, dou um refresh aqui, ó. Já apareceu a tabela images lá do ladinho. Claro que ela não tem nenhum dado ainda dentro dela. E agora, então, a gente vai começar a lidar com upload de imagens aqui dentro da nossa aplicação. Por padrão, o que a gente vai fazer? Eu vou instalar um pacote dentro do nosso projeto que lida com o upload de imagens, uma biblioteca para lidar com o upload de arquivos no geral, dentro do Node. O nome da biblioteca se chama Mutter. Eu vou instalar ela aqui dentro. Vamos aguardar um pouquinho. E agora eu vou começar criando um arquivo de configuração aqui dentro do SRC e dentro um arquivo upload.ts, que tem as configurações de como os uploads vão ser feitos aqui dentro da minha aplicação. Eu vou começar importando Mutter de dentro de Mutter. Beleza? Aqui ele deu aquele erro, ó, eu preciso instalar types/mutter como dependência de desenvolvimento. Perfeito. E eu vou também aqui agora exportar um objeto com várias configurações.
A primeira configuração que eu preciso aqui do Multer é uma configuração chamada Storage, beleza? Aqui o Storage que eu vou utilizar, eu posso escrever Multer, ponto, e aqui eu vou ver que eu tenho Memory Storage, Disk Storage, e eu posso ter outros Storage mais pra frente que não vêm junto com o Multer automaticamente, mas que estão em pacotes da comunidade, como por exemplo eu posso armazenar as minhas imagens em um CDN, né? Por exemplo, Amazon S3, Google Cloud Storage, ou por aí vai. Eu vou usar aqui o Disk Storage, eu quero salvar as imagens no disco, né? Por isso que eu uso esse Storage aqui dentro. Esse Disk Storage, ele recebe duas propriedades. A primeira delas é o Destination, que é para onde que vão ser jogados os nossos arquivos quando a gente fizer upload. E aí eu posso importar o Path aqui do Node, que é uma forma da gente fazer caminhos relativos na nossa aplicação. Sempre que eu for lidar com caminhos no Node, né, voltar pasta, vai pasta para frente, volta, tudo mais, é legal utilizar o Path. Então eu vou escrever path.join, vou pegar o diretório atual, ou seja, dirname, underline, underline, dirname. Isso aqui vai retornar qual que é o diretório do meu arquivo upload, que no caso é config, beleza? Então ele vai retornar todo o caminho até o diretório config aqui. E aí agora eu preciso chegar até o diretório onde eu quero salvar esses arquivos. Eu vou criar um diretório aqui na raiz mesmo, uma pasta na raiz do projeto chamada uploads, e eu vou jogar todos os arquivos aqui dentro. Então se eu estou na pasta config e eu quero chegar até uploads, eu preciso voltar uma pasta, voltar mais uma, porque eu estava na SRC, e aí eu entro em uploads. Então eu volto uma pasta, vírgula, volto mais uma, e aí eu entro na pasta uploads. Veja que eu coloco vírgula ao invés de colocar barra aqui, né? Para cada caminho que eu vou botar aqui dentro, eu coloco uma vírgula. Isso porque no Windows e no Linux, a barra, elas são diferentes. No Linux e no Mac, a barra do caminho é assim. No Windows, se eu não me engano, a barra é invertida, né? Se eu quero acessar um endereço. Então tem essas coisinhas que o path.join ele faz automaticamente pra gente. Aqui, ó, agora eu passo uma outra função chamada filename, que é uma função que recebe a requisição do Express, o arquivo e uma função de callback, que eu já vou falar o que que é. Essa função, qual que é a responsabilidade dela? Dar um nome para o nosso arquivo. E por que eu não deixo o nome do arquivo original, que a pessoa está fazendo upload? Porque se duas pessoas fazerem o upload do arquivo com o mesmo nome, um vai sobrescrever o outro. Então o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou gerar um novo nome de arquivo, que vai ser o seguinte, uma string, por isso eu boto aspas aqui para conseguir botar variáveis dentro dela. E aí dentro dessa string eu vou botar uma variável, que vai ser date.now. Isso aqui ele vai retornar a representação da data atual, no segundo atual, no formato numérico. Então a gente vai conseguir ter uma chance muito baixa de ter duas pessoas fazendo o upload do mesmo arquivo, com o arquivo do mesmo nome na mesma data. E eu vou botar o nome do arquivo aqui no final, que é o nome do arquivo original. File.originalName, que é o nome do arquivo como ele foi feito upload. Então se no meu computador ele está com image.jpg, isso aqui vai ser image.jpg e aqui vai ter uma representação do timestamp. E agora aqui eu preciso chamar esse callback aqui, é uma função, passando o filename e como primeiro parâmetro eu preciso passar nulo. Esse nulo por quê? O callback ele recebe sempre um erro como primeiro parâmetro e o segundo parâmetro é o resultado. Como eu não tive erro, né, isso aqui não vai dar erro, é improvável isso aqui dar erro, eu retorno nulo, ou seja, não tem erro, e o nome do arquivo como segundo parâmetro. Isso aqui está na própria documentação do Multer, tá? Por isso eu só realmente segui o que está lá e botei aqui dentro. Posso salvar isso aqui agora. E agora o que eu vou fazer? Lá no meu arquivo de rotas, eu vou importar o Multer. Show, já está importado aqui dentro. Vou criar uma variável chamada upload, que é igual a Multer, e aqui dentro eu preciso passar a configuração do Multer. Então vamos importar. Import upload config from /, ou melhor, / só, config / upload, e eu jogo ela aqui dentro do nosso, dos parênteses, né? E agora qual que é dessas rotas aqui que eu vou precisar ter upload de imagem? É na rota de cadastro, né? Quando eu cadastrar um orfanato, eu quero já cadastrar ele com as imagens dele. Então, aqui, ó, eu posso, antes desse método create, eu coloco uma vírgula a mais. E aqui, ó, antes dessa vírgula, eu vou escrever upload, que é essa nossa variável aqui, ó. E agora eu tenho vários métodos. O método single é caso eu queira receber apenas um único upload, o upload de um arquivo só. Como eu quero receber vários arquivos, né, upload de vários arquivos, eu vou utilizar o método array. Ou seja, eu quero quero permitir upload de várias imagens ao mesmo tempo. E aí aqui agora, isso aqui é uma função, e eu passo como parâmetro um nome
qual que vai ser o nome do campo que eu vou receber que vai ter as imagens. Como que vai ser o nome que eu vou enviar essas imagens. Aqui eu vou colocar como images mesmo. Mas a gente pode escrever qualquer coisa, tá? Vamos salvar isso aqui agora. Perfeito, já está salvo. E agora, o que eu vou fazer para a gente fazer um teste? Eu vou fazer uma requisição enviando algumas imagens para ver se ele faz o upload certinho, tá? Por enquanto, eu ainda não vou estar salvando as imagens do banco de dados, porque aqui no método create, do nosso controller, eu não estou salvando as imagens do banco. Mas o upload já deve estar funcionando. A única diferença é que o seguinte, quando a gente vai trabalhar com upload de imagens na nossa API, a gente não pode utilizar JSON, tá? O JSON ele não suporta eu colocar imagens aqui dentro. Ele só suporta textos, números, booleans ou qualquer coisa assim. Ele não suporta imagem. Então, sempre que eu quiser trabalhar com imagem, deixa eu até tirar isso aqui daqui, ó, e botar aqui numa aba fechada para eu não esquecer esses valores. Eu vou trocar de JSON por multipart form, sempre que eu quiser lidar com imagens. E agora eu boto cada um dos valores ali, ó. Então, nome, name e o valor, lar das meninas. Então, eu vou colocando cada um dos campos aqui, ó. Latitude, longitude, about, instructions, opening hours e open on weekends. Beleza? E agora eu posso ter um campo a mais, que é o campo de imagens. Então eu boto ele aqui como images. E aqui no cantinho, ó, que tem essa flechinha, eu troco o tipo de campo para file. Venho em choose file, coloco uma imagem. Então eu tenho uma imagem aqui, downloads, deixa eu ver, desktop, documentos. Tem uma imagem aqui, safe image. Aqui, ó, downloads, lar das meninas. Cadê? Não, downloads, lar da menina. Aqui, eu tenho duas imagens. Vou botar aqui, ó, essa safe image. Posso botar o campo mais uma vez, porque eu posso enviar quantas imagens eu quiser. Seleciono imagem de novo. E coloco aqui de novo uma imagem. Então você pode baixar algumas imagens aí da internet e colocar aqui dentro. Agora eu vou dar um send. Ele deu um erro, a nossa API não está rodando, então yarn dev. Vou dar um send. E olha só, ele cadastrou a imagem. Cadastrou o orfanato, na verdade. E o mais interessante, olha lá, nossa pasta uploads. Tem duas imagens ali dentro, ó. Uma imagem chamada download, ó, e uma safe image, que são as duas imagens que eu peguei lá de dentro do Insomnia, né, que eu enviei lá de dentro. Então, a gente está já fazendo o upload de imagens, porém a gente não está cadastrando as imagens no banco, né? Então, vamos finalizar essa parte de cadastro de imagens do banco para a gente poder continuar com o desenvolvimento da nossa API. Bora lá agora. A primeira coisa que a gente precisa para conseguir salvar a imagem do banco de dados é criar um model dela. Então, eu vou criar aqui image.ts. A gente pode criar o mesmo, copiar o model de orfanato, colocar aqui dentro e só trocar aqui, ó, nome para image. Aqui vai images, que é o nome da tabela. E aqui os campos que eu tenho é só basicamente o campo path, beleza? E eu tenho também o orphanage ID lá, né? Se eu não me engano, acho que era isso aí que a gente tinha. Porém, o ID do orfanato eu não preciso colocar aqui. Por quê? Vamos lá, eu tenho algumas formas de trabalhar com relacionamentos aqui dentro do TypeORM. Para eu criar, por exemplo, o orfanato e inserir as imagens dele, eu tenho duas alternativas. A primeira é, eu coloco aqui também o orphanage ID, beleza? Aí lá no meu controller, eu faço a criação das imagens da mesma forma que eu faço aqui a criação do orfanato. Crio e depois salvo cada uma das imagens. Mas eu tenho uma outra forma, que na minha opinião é mais legal da gente utilizar, que é o seguinte. Eu venho aqui na minha imagem, e faço o seguinte, deixo ela sem o campo do relacionamento, deixo só os outros campos, não coloco nenhum campo do relacionamento. E aí eu faço o seguinte, eu venho aqui no meu orfanato, importo aqui do TypeORM um carinha chamado one-to-many, porque eu quero fazer um relacionamento de um orfanato para muitas imagens, beleza? Por isso que eu estou importando one-to-many, tranquilo? E aí agora eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo eu vou colocar um novo campo chamado images, não é um campo que existe no banco de dados, por isso que eu não vou botar o column nele, tranquilo? Eu não coloco esse column aqui, porque não existe uma coluna chamada images no banco de dados. E o tipo agora desse images é o seguinte, eu vou importar o image, que é o nosso outro model aqui, e eu vou falar que esse images aqui é um array de imagens, aqui do model de imagem, por isso que eu boto colchete indicando que é um array. E agora aqui,
eu boto one to many, que é o relacionamento, perfeito. Agora, esse one to many, ele recebe basicamente um primeiro parâmetro, que é uma função que devolve qual que é o tipo do retorno, no caso aqui é image, tá vendo? Por isso que eu passo aqui. E o segundo parâmetro é o seguinte, dado uma imagem que eu recebi, qual que é o campo dentro dessa imagem que retorna o relacionamento inverso, ou seja, que me retorna o orfanato em si. Então aqui, ó, ele não existe ainda. Eu vou deixar como orfanagem, mas ele não existe ainda. Beleza? Então a gente vai deixar assim, ele vai ficar dando erro. E aqui outra coisa que eu vou botar é uma outra carinha que eu importo do TypeRM que se chama Join Column. Qual que é o nome da coluna? Aqui eu passo um objeto e passo o nome. Qual que é o nome da coluna que armazena o relacionamento de orfanato com imagens? Então eu boto orphanage underline ID. Se eu não boto isso aqui por padrão, o TypeRM ele usa nesse estilo assim, ó, com o camel case, né? Então a gente quer ele com o underline, por isso que eu crio esse join column. Ele não é obrigatório, mas então se eu não quiser usar ele, eu deixo o relacionamento nesse formato aqui lá no banco. Beleza, agora ele vai continuar dando esse erro porque eu preciso fazer o relacionamento contrário também. Eu já fiz o relacionamento no orfanato, agora eu vou em imagem, e ao invés agora de one to many, eu faço many to one. Porque agora são muitas imagens que pertencem a um orfanato. Então a gente sempre tem que fazer esse relacionamento inverso também. E aqui agora então eu boto o orfanato. O tipo dele vai ser orfanato, então deixa eu importar aqui. Opa. E agora não é um array, porque é um só, né? A imagem sempre pertence a um orfanato só e não vários, por isso a gente deixa um só aqui. E agora eu vou botar aqui, many to one, faço a mesma coisa, o primeiro parâmetro, uma função que retorna o orfanato. E a outra é, recebendo o orfanato, qual que é o campo lá no orfanato que tem as imagens? É o nosso images, beleza? Agora ele já não deu erro, porque esse campo já existia lá dentro. E aqui eu boto de novo o join column, então deixa eu importar aqui, ó, join column. E boto o nosso orphanage underline ID. Tranquilo? Opa, aqui na verdade tem que passar como um objeto, o nome e aí orphanage ID. Beleza. Salvo aqui agora. O orfanato ó, já não tem mais erro nenhum, tá vendo? Já não deu mais erro. Então salvo também. E agora o nosso relacionamento tá pronto. Agora, o que eu vou fazer? Aqui nesse one to many, eu consigo passar uma terceira opção com algumas configurações. Dentro dessas configurações, eu tenho algumas coisas que eu posso passar aqui. O que eu quero passar aqui? Eu quero passar a opção chamada Cascade. E aqui eu vou passar um array contendo insert e outro contendo update. O que isso quer dizer? Olha só. Se eu cadastrar um orfanato, se eu criar um orfanato e preencher ele aqui com as minhas imagens, quando eu for cadastrar esse orfanato ou alterar esse orfanato, ele vai automaticamente, o cascade ele significa fazer algo automático, ele vai emitir o efeito cascata, digamos assim, ele vai automaticamente cadastrar ou atualizar as imagens que estão relacionadas com aquele orfanato. Então tudo que eu preciso fazer aqui agora, que eu fiz toda essa configuração, é aqui na hora que eu crio o meu orfanato, eu já criar as minhas imagens aqui junto, ó, eu preciso passar minhas imagens aqui junto. E como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu pego as imagens que eu estou fazendo upload? As imagens que eu estou fazendo upload, elas vêm dentro de um request.files. Se eu der um save nisso aqui, ó, e deixar ele dando... vou ver o log aqui, eu vou cadastrar um novo orfanato com imagens, olha só. Dentro do meu request files, olha só o que veio. Um array, e dentro eu tenho os dois arquivos que eu fiz o cadastro. E aqui dentro eu tenho o nosso file name, que é o que eu quero, que é o nome da imagem. Beleza? Aqui eu tenho outras coisas, como o tamanho da imagem, o caminho que ela foi salva, o destino, né, a pasta, o tipo, né, o mimetype dela, o encoding e tudo mais. E agora, o que eu quero fazer então? Eu quero pegar essas imagens aqui e salvar aqui dentro no método create como um carinha chamado images, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Aqui, ó, eu vou começar fazendo o seguinte, const request images é igual a request.files, beleza? E aqui agora, o Mutter, ele tem não é bem não sei se dá pra gente dizer que é um problema na tipagem dele, mas a tipagem dele hoje, se eu passo o mouse aqui por cima desse request images,
Basicamente, quando eu boto o método array, que eu posso receber mais de uma imagem, a tipagem aqui desse do nosso request files fica um pouco esquisita, tá? E aí, se a gente tentar utilizar esse request files como um array, mesmo a gente vendo aqui que ele é um array, ele vai dar erro aqui no TypeScript. Então, eu vou manualmente, utilizando esse hack chamado s, né? Eu quero basicamente falar o seguinte: esse carinha aqui é um array de arquivos. Eu estou instruindo para o meu código, estou forçando que isso aqui é um array de arquivos, beleza? Como que eu faço isso? Então eu falo que isso aqui é um express.multer.file com array no final. Eu estou basicamente instruindo para o meu código falando que isso aqui é um array de arquivos do multer, né? Então, se eu passo o mouse aqui por cima agora, ó, ele já entendeu o que é um array, beleza? Isso aqui é só um hackzinho para a gente, quando a gente for lidar com upload de múltiplos arquivos, tá? E agora eu vou fazer o seguinte: const images é igual request.images.map, ou seja, eu vou percorrer essas imagens aqui, cada uma das imagens, e eu vou retornar um objeto contendo path. Por que path? Porque é a única informação que a gente tem aqui na imagem, ó, path, a única informação que eu preciso preencher. O resto vai ser preenchido automaticamente. E aí, qual que é o caminho da imagem? Image.filename, que é o nome, não é field name, tá? É filename, que é o nome do arquivo que foi salvo aqui dentro do nosso disco. E agora eu passo images aqui para o nosso create, e o resto vai ser tudo feito automaticamente, porque ele vai criar as imagens automaticamente quando o nosso orfanato for criado. Vou salvar aqui agora e olha que interessante. Volto no Insomnia, vou dar aqui a criação, e olha só, ele criou agora, e a gente pode ver que ele já retornou automaticamente para a gente aqui, ó, as imagens, com o ID delas e o nome das imagens, o caminho daquelas imagens. Olha que interessante. Então, agora, se a gente for no nosso banco de dados e abrir a tabela de imagens aqui dentro, a gente vai ver que as duas imagens aqui, ó, já foram cadastradas, inclusive com relacionamento para o orfanato, aqui, ó, com o ID 7. Se eu clico nele aqui, ó, eu vejo o orfanato com o ID 7. Tá vendo? Então a gente já está conseguindo cadastrar o orfanato, já está conseguindo cadastrar as imagens. Então vamos botar aqui, ó, upload de imagem já está finalizado. E agora, só para a gente finalizar com chave de ouro, eu vou trabalhar em 3 últimos pontos aqui na nossa aplicação, que é trabalhar com views, lidar com exceções dentro da aplicação e também como que a gente faz a validação de dados aqui. Então, não permitir que o orfanato seja cadastrado sem o nome, a latitude tem que ser um número, não pode ser uma string e por aí vai. Então, a gente vai fazer isso. Vamos lá, a primeira coisa é trabalhar com as views aqui dentro. Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou começar criando uma pasta chamada views. E por que a gente vai utilizar views aqui dentro, né? Por que a gente vai criar esse método, essa pastinha chamada de views? Porque, olha só, primeira coisa, antes de eu criar e trabalhar com views, uma coisa que não está acontecendo é aqui quando eu vou listar os orfanatos, não está vindo as imagens, tá vendo? Nem no detalhe do orfanato, não está vindo. Então, para a gente resolver isso aqui, basta aqui no método find, eu passo um objeto, passo relations, e aqui dentro images, que é o nome da relação dentro de orfanato, aqui é o nome da entidade, aqui da coluna, que tem as minhas imagens. E aí, se eu faço, só de fazer isso aqui, ó, ele já traz para mim as imagens aqui dentro, que só tem no último, né? Por isso que ele só traz aqui no último, beleza? E aqui, vou fazer a mesma coisa no show. Então aqui, ó, passo um segundo parâmetro e relations images, beleza? Então, salvo aqui agora, no detalhe aqui do set, agora que é o orfanato que tinha imagens, ele já traz as imagens também, beleza? Então a gente já está conseguindo trazer isso aqui. Qual que é o problema aqui dentro, né? E por que a gente vai utilizar as views? A gente precisa, na maioria das vezes, a forma que os dados vêm do banco de dados não é a mesma forma que eu quero que os dados estejam visíveis para o meu front-end, ou seja, para quem está fazendo a requisição. Por exemplo, aqui nas minhas imagens, eu estou retornando o nome da imagem, mas o nome da imagem não basta caso eu queira mostrar essa imagem dentro de uma tag IMG, por exemplo. Eu preciso do endereço da imagem. Então, as minhas views, elas vão determinar como que os dados vão estar visíveis, como que os dados vão ficar disponíveis para o meu front-end, ou seja, para quem consumir a minha API. Então, o que eu vou fazer aqui na minha view? Eu vou começar criando uma view de orfanato. Então, eu vou chamar de orphanages view.ts, beleza? Isso aqui vai ser basicamente um objeto e ele vai ter, primeiramente, um método render. Esse método render aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um orfanato e vai
retornar aquele orfanato na maneira que ele precisa ser exibido pro front-end, da maneira que eu quero retornar ele. Beleza? A gente vai entender isso aí com um pouquinho mais de tempo. Então eu vou retornar um objeto aqui de dentro. Como eu falei, o método render, ele vai receber um orfanato. Aqui, agora, como eu estou em outro arquivo, eu preciso falar qual que é o tipo desse campo aqui, que é dessa variável que eu estou recebendo aqui. Então eu vou importar orfanage from models orphanage. Então eu vou falar que o tipo dela é esse aqui, e agora eu já consigo ter acesso aos dados aqui, ó, beleza? Então aqui no return eu vou retornar cada um dos dados do orfanato que eu quero retornar para o front-end, beleza? Então eu quero retornar todos esses dados aqui, eu posso copiar aqui dentro. Eu não preciso, na verdade, dos dois pontos, do aspas duplas aqui desse lado da equação. Beleza. E aqui agora, no lugar de id, eu boto orphanage.id. E eu faço a mesma coisa para os outros campos, tá? Então, vou dar aqui um orphanage.name, orphanage.latitude, orphanage.longitude, orphanage.about, orphanage.instructions, orphanage.openinghours e orphanage.openonweekends, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar isso aqui agora, perfeito? Venho lá no meu controller, eu vou importar a minha orphanage view from views/orphanage view. E agora, nesse método show, eu vou botar nele primeiro, que é o método que mostra um único orfanato, que é esse aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, aqui na hora que eu vou fazer o retorno, ao invés de retornar direto o orfanato, eu vou dar orphanage view.render e eu passo o meu orfanato. Se eu salvo aqui agora, eu posso ver que ele retornou sem as imagens. Por quê? Agora é a minha view que determina o que vai ser retornado e o que não vai. Então, se eu tirar algum campo daqui de dentro e der um send, ó, ele já não é mais retornado. Isso aqui é muito importante, tá? E pode parecer besteira. Diego, eu vou retornar tudo que vem do banco, deixa eu retornar do jeito que tá mesmo. E se um dia eu precisar adaptar, eu mudo ele direto no método controller. Mas é ruim, porque imagina que você tem, por exemplo, os dados de um usuário. Você não quer mandar a senha do usuário aqui junto nos dados. Então, basta você tirar a senha aqui da view e ela não é mais retornada. Mas beleza, vamos botar aqui latitude e longitude de volta. E agora tem um problema. Esse método aqui, ele está servindo apenas para quando eu quero renderizar um único orfanato e não para vários orfanatos. Então, eu vou criar mais um método aqui chamado render many, né? Renderizar vários. E aqui eu vou receber vários orfanatos. Então, orphanages, que agora é no plural. E agora eu boto orphanage com o nosso array aqui no final, beleza? Com o colchete. Ou seja, eu posso receber vários. E agora eu dou um return, orphanages.map. E aí eu pego para cada orfanato, eu dou um this.render orphanage. Então, basicamente, eu estou percorrendo todos os orfanatos e para cada um deles eu estou chamando esse método aqui. Agora eu salvo, volto no meu controller, vou utilizar essa mesma estrutura aqui, ó, só que agora chamando o método render many e passando o array de orfanatos que eu tenho aqui em cima. Eu salvo, vou lá no Insomnia, a listagem de orfanato agora também já está funcionando sem problemas nenhum. Beleza, Diego, mas agora está faltando as nossas imagens, né? Então a gente não tem as imagens. O que eu faço? Eu crio um novo campo aqui chamado images. Na verdade, não. O que eu prefiro é criar uma nova view para as imagens. Então eu vou criar aqui um images view.ts e eu vou seguir a mesma estrutura que eu tenho aqui para o orfanato. Beleza? Deixa eu só tirar os campos aqui dentro. Vou deixar só o ID. E eu troco aqui para image. Aqui também. Aqui também. Aqui em cima na importação também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Então, tudo onde estava escrito orfanato eu troquei para imagem, beleza? E aqui a imagem, ela não tem só o ID, né? Ela tem também o caminho dela. Então, eu posso colocar aqui. Só que, lembra que eu falei que para a imagem, eu não quero retornar o caminho da imagem. Eu quero retornar um endereço, a URL para acessar aquela imagem. Então, eu quero retornar aqui, por exemplo, o URL com o endereço da imagem. HTTP, localhost, por exemplo, 3333/uploads/ a imagem. Então, aqui, como isso aqui vai receber uma variável, eu vou botar aspas aqui, ó. E aí eu consigo botar aqui dentro image.path, que é o endereço da imagem, beleza? E agora, lá no meu orphanages view, eu vou botar aqui, ó, images, e aí eu vou importar a minha images view aqui dentro.
e eu boto imagesview.renderMany, passando orphanage.images, que são as imagens do orfanato. Se eu salvo isso aqui agora e volto lá no Insomnia e dou um send, olha só, esses primeiros retornaram um array vazio, e lá no orfanato 7, olha só, ele retornou agora, além do ID da imagem, ele retornou também a URL dela. Claro que se eu acesso essa URL, ainda não vai me retornar nada, né? Ó, vou tentar acessar, ele não vai conseguir acessar nada. Mas eu já estou vendo como que funciona esse esquema de views aqui dentro quando a gente constrói uma API. Tranquilo, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um endereço para eu poder realmente acessar essa imagem, né? E no Express é muito fácil a gente fazer isso. Aqui no meu server, que é o meu servidor, eu vou fazer o seguinte, app.use/uploads, que é o endereço que a gente colocou aqui, ó, tá vendo? Uploads, beleza? Esse prefixo que a gente tem aqui. E o segundo parâmetro eu boto express.static e eu passo o caminho para a pasta uploads. Como eu vou lidar com caminhos, eu sempre uso o path do node para conseguir me guiar por esse caminho. Então aqui, agora eu vou dar um path.join, passo o dir name, que é o diretório atual, o diretório onde está o arquivo server, que é o src, volto um diretório e entro no diretório uploads. Então, agora, só de salvar isso aqui agora e acessar o arquivo de imagem, ele já é exibido aqui dentro. Então eu já consigo acessar agora, ó, as imagens que eu coloco dentro da minha API sem problemas nenhum, utilizando essa funcionalidade de static de dentro do Express. Beleza. E agora, então, a gente já tem o retorno da API sem problemas nenhum, a gente já consegue trabalhar com isso. Então, a gente já pode imaginar que isso aqui está finalizado. É claro que essa URL aqui ela vai funcionar somente em ambiente de desenvolvimento, né? Em ambiente de produção, o legal seria a gente trocar essa URL utilizando variáveis ambiente, que é algo que a gente abordou rapidamente lá no front-end com React.js, né? Então, esse esquema de variáveis ambiente a gente pode falar mais pra frente, mas tem um post muito legal no blog da Rocket City que a gente fala sobre variáveis ambiente. Então você pode dar uma olhadinha, explica como utilizar no Node, explica como utilizar o .env e tudo mais. Mas beleza, agora então a gente já trabalhou com as views e agora para finalizar a parte de lidar com exceções e validação de dados. Para lidar com exceções, o que eu quero dizer com exceções? Imagine que eu esteja tentando inserir alguma coisa que eu sei que vai ocasionar um erro, tá? Já teve outros momentos que deu erro ali, lembra que eu falei que ele ficou carregando e nada acontecia? Por exemplo, imagine que aqui no meu controller eu erre o nome de alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu pegue aqui, ao invés de name, eu pego o nome, e aí eu tento cadastrar com nome dentro do repositório. Ele já tá dando erro aqui, eu sei, tá dando erro, tá me avisando que vai dar erro. Mas tem coisa que às vezes dá erro que a gente não acha que ia dar erro, né? E dá erro só lá em produção. Sei lá, a conexão com o banco de dados não foi feita, deu erro, alguma coisa assim. Então, agora lá no meu Insomnia, olha só, quando eu tentar cadastrar um orfanato, eu vou dar o send, ó, ele fica carregando. Ele não consegue mostrar o erro pra gente. Por quê? O Express, ele tem uma limitação que quando a gente usa um método aqui do controller, né, um método da rota, com async, ele não consegue capturar automaticamente os erros que estão aqui dentro. Para isso, para conseguir capturar os erros, o que eu vou ter que fazer? Eu vou cancelar minha API aqui, ó, e vou instalar um cara chamado Express Async Errors. Vou aguardar. Agora eu vou aqui no meu server, eu vou importar, depois de importar o Express, aqui ó, import Express Async Errors. Vou salvar isso aqui agora e vou executar a minha API e eu vou ver agora, opa, abri o Discord sem querer. Vou lá no Insomnia, vou executar a requisição e agora eu posso ver que ele já deu erro aqui pra gente, ó. Ele já tá mostrando o erro no Insomnia, né? Não tá mais aquele sinal de loading. Ele falou lá, not null constraint failed, né? Ele tá falando que o nome é um campo que não pode ser nulo, né? E a gente tentou cadastrar ele sem nenhum valor, porque a gente botou nome, né? Então agora, a única coisa que falta é eu deixar esse erro um pouco mais legível, digamos assim, né, para quem está consumindo a minha API, porque não faz sentido quem estiver consumindo a minha API ver todo esse erro aqui. Então, a gente vai criar um exception handler, que a gente fala, que é uma forma da gente conseguir fazer um log dos erros e até capturar esses erros e tudo mais, mas não exibir para o usuário final esse erro, né? Só a gente ficar sabendo desse erro. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada errors, beleza? E dentro dela, eu vou criar um carinha chamado handler.ts, né, que vai ser o nosso exception handler. Aqui dentro, eu vou criar uma constante error handler, que vai ser uma função, então ela vai receber aqui vários parâmetros e vai retornar alguma coisa. Por que eu fiz ela nesse formato aqui? Porque de dentro do Express, eu consigo importar uma tipagem padrão
para qualquer error handler que eu for criar. É só eu importar error request handler. E aí eu falo que esse error handler aqui, ele precisa seguir exatamente esse formato aqui dentro. E agora, quando eu pegar os parâmetros aqui de dentro dessa minha função, eles já vão estar tipados, a gente já vai saber o formato deles. Então aqui o primeiro parâmetro é error, o segundo request, o terceiro response e o quarto é um parâmetro chamado next, que a gente não vai utilizar aqui. O error é o erro. Qual que foi o erro que aconteceu? O request são todos os dados da minha requisição e o response é o que eu quero devolver de resposta. Então aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou dar simplesmente um console error passando o meu erro, para que no meu terminal eu continue vendo o erro aqui, ó, exatamente da mesma maneira que está sendo exibido para mim. Porém, para o cliente, para o usuário final, para quem está consumindo a nossa API, eu vou devolver uma resposta com status 500, que é de erro interno, com um JSON com uma mensagem escrita internal server error. Ou seja, o cliente, quem está consumindo a nossa aplicação, não vai conseguir saber qual foi o erro que aconteceu. Beleza? Vou salvar isso aqui agora. E agora lá no meu server, no final de tudo aqui, eu dou um app.use, eu vou importar o meu error handler. E eu vou botar aqui app.use error handler. Vou salvar isso aqui agora. E olha que bacana, lá no meu Insomnia, vou dar o send. E agora pro servidor, aqui pro cliente, na verdade, só aparece internal server error, aqui com o código 500. E aí no meu console, eu consigo ver realmente o erro com todos os dados, todo o log do que aconteceu. A query que ele tentou fazer, os parâmetros que tentaram ser inseridos. E eu consigo realmente visualizar todo aquele erro aqui no meu log, sem o usuário final estar visualizando isso lá no front-end. Então, agora a gente finalizou aqui a parte de lidar com exceções e o último passo agora é a validação dos dados aqui na nossa API. Então, bora terminar isso aqui. Vamos lá então agora, para a gente fazer a validação aqui dentro da nossa aplicação, eu cancelei aqui a API e a gente vai instalar um módulo chamado IUP. Para mim é o módulo mais massa de validação que a gente tem no JavaScript. Você pode dar uma olhada no GitHub do IUP e tudo mais, mas a gente vai ver como utilizar ele, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu esqueci. Não, eu lembrei. A gente vai lá no nosso controller. Aqui eu tinha deixado o nome, ó. Vamos voltar para name, né? Para parar de dar erro. E eu vou começar a fazer validação nesses dados aqui. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou criar um carinha aqui chamado, um objeto chamado data, que tem todos esses dados aqui, ó. Aqui vai ficar dentro de data. E aí aqui para inserir, ó, o create, eu vou botar só data, beleza? Então, basicamente é isso. E agora, eu vou importar aqui dentro o IUP. Então, o IUP, a importação dele é um pouquinho diferente, tá? Eu tenho que fazer import *s IUP, porque ele não tem um export default lá dentro. Então, quando eu quero importar tudo lá dentro, eu faço esse *s IUP, de dentro do IUP. E aqui eu tenho que instalar @types/IUP também, porque ele não vem com a tipagem, ó, tá dando erro ali. Aguardar. Instalado. E agora, eu venho aqui embaixo e vou fazer o seguinte. Aqui depois do data, ó. Const schema é igual a iup.object.shape. E aqui eu vou basicamente falar quais campos eu tenho na hora de inserir um orfanato. Então, o nome, ele é uma string e ele é obrigatório. Então, tá vendo? Eu sempre faço isso. Eu falo que o nome é um iup string obrigatório. E aqui eu tenho várias coisas que eu posso utilizar, ó, tá vendo? Tem falar que o campo é do tipo email, o tamanho, o máximo de caracteres, o mínimo de caracteres, não, que pode ser nulo ou não. Então ele tem que ser um entre tais opções. Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui dentro, tá? A latitude, ela é um número e ela também é obrigatória. A longitude, mesma coisa. O about é a mesma coisa que o nome aqui. Só que no about aqui, eu acho que a gente vai colocar uma regrinha a mais que o Thiago tinha colocado, que a gente tem que ter no máximo 300 caracteres. Então aqui eu passo max 300. Instructions, mesma coisa que o about, só que sem o máximo de caracteres. Opening hours, mesma coisa. Beleza. Open on weekends. Agora é um booleano, então aqui eu troco para boolean. Também obrigatório. E agora nas minhas imagens, as minhas imagens, elas precisam ser um array. Esse array aqui é um array de objetos, então aqui dentro do array eu boto iup.object.shape para falar o formato desse objeto. E aqui dentro eu vou falar que esse objeto precisa ter o path, que é o caminho,
que é um up.string.required, beleza? Então aqui agora a gente fez deixa eu dar um enter aqui para ficar mais organizado. Aqui, tá, beleza. Então agora a gente fez todo o esquema de validação do nosso orfanato. E agora para fazer a validação mesmo, o que eu preciso fazer? É dar um await schema.validate, passando o nosso data, que são os nossos dados que estão aqui, beleza? E eu vou passar uma opção aqui chamada abort early como sendo false, beleza? O que isso aqui quer dizer? Se ele encontrar um campo que não está válido, por padrão, ele já retorna o erro e já fala, ó, esse campo não está válido. O que eu quero fazer é que ele retorne a mensagem de todos os campos que não está válido. Então, se tiver uma série de campos que estão com erros, eu quero que ele retorne todos os erros ao mesmo tempo. Por isso eu deixo abort early como false e ele vai retornar todos os erros. Ele não vai retornar o erro de forma antecipada assim que ele já encontrar o primeiro erro. Eu vou salvar isso aqui agora. E agora aqui no Insomnia eu vou tentar passar, por exemplo, aqui o nome, eu vou passar sem o nome e sem o about, né, que são dois campos que são obrigatórios. E vou dar o send. Deu erro porque a minha API não tá rodando. Vamos lá, agora sim vou dar um send. E olha só, ele deu internal server error. Por quê? Apesar de o erro ter sido um erro de validação, a gente não fez uma tratativa diferente para cada tipo de erro, se é erro de validação ou se é um erro normal da aplicação, um erro como qualquer outro. Então, lá no meu exception handler, eu vou fazer uma tratativa diferente caso seja um erro de validação. Como é que eu faço isso? De dentro do yup, eu posso importar um cara chamado validation error, que com ele eu vou conseguir verificar se esse erro aqui é do tipo validation error, ou seja, um erro de validação. Então, se o erro for um instance of validation error, ou seja, se o erro for uma instância da classe validation error, o que eu vou fazer aqui dentro é retornar os meus erros para o meu front-end de uma maneira diferente. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou criar uma variável chamada errors, que é do tipo validation errors, e eu vou criar esse validation errors aqui em cima. O meu validation errors é basicamente o que eu quero. Eu quero um objeto, eu quero retornar para o meu front-end um objeto da seguinte forma. O nome do campo, por exemplo, name, e todos os erros que ele tem. Então, por exemplo, obrigatório, e também tem outro erro aqui que é o mínimo de caracteres, beleza? Então eu quero retornar para latitude também, eu quero retornar o nome do campo e todos os erros que ele tem. Então o formato que eu tenho desse objeto aqui, ó, com essa propriedade sendo um texto e o valor dela sendo um array de textos, é o seguinte. Aqui eu vou definir o formato. A chave é uma string, então é assim que eu faço, e o valor é um array de string. Então, basicamente, essa é a forma no TypeScript de eu dar o tipo exatamente como aquele objeto que eu tinha descrito ali em cima. E aí, aqui agora, então, meus erros vão ser validation errors, que eu vou começar com o objeto vazio. Eu vou pegar esse error.inner, que é onde estão os meus erros, .forEach, ou seja, eu vou percorrer cada um dos erros. E vou fazer o seguinte, error.path é igual a error.errors, beleza? Isso aqui é um hackzinho que eu fiz há um tempo atrás e é basicamente uma forma da gente conseguir retornar os erros para o front-end de uma maneira amigável, tá? Depois, se você ver realmente o que tem nesse error.inner, aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, dentro do inner, ó, tem um array com cada campo e cada erro que retornou daquele campo, ó. O campo name tem o erro dentro dele é um array, não está aparecendo aqui dentro, mas a mensagem de erro. O campo about também tem a mensagem de erro. Então, estou percorrendo cada um deles para retornar de uma maneira mais legível lá para o nosso front-end. Aqui eu dou um return response.status400, que é um bad request padrão, um erro geralmente de uma requisição mal feita, digamos assim. E aqui eu vou retornar a mensagem validation fails, beleza? E aí, errors, que são os nossos erros que estão aqui em cima. Vamos ver como é que retorna isso aqui agora. Eu vou salvar, venho no Insomnia, dou um send, e olha só que bacana. Ele retorna message, validation fails, os meus errors, e para cada campo, quais são os erros que eu tenho. Nome é um campo obrigatório, about é um campo obrigatório. Tá vendo? Então agora, a gente consegue inclusive traduzir isso, se a gente quiser, né? Então lá no nosso controller eu consigo trocar aqui, ó. A validação do required, eu vou botar nome obrigatório. Tá vendo? Então eu troquei o texto da validação required do nome. Dou um send, ó, ele já troca ali dentro. Mas por enquanto eu vou deixar em inglês mesmo, pra gente não se preocupar com isso agora. E assim nós finalizamos a nossa
API, e aí agora a gente já consegue integrá-la com o nosso front-end. Só para a gente não esquecer, tem mais um último pontinho que a gente precisa fazer aqui dentro, que é instalar aqui na minha API um carinha chamado CORS, né? Por que eu vou instalar esse carinha aqui? Por padrão, o Node ele vem com uma proteção que ele faz com que outras aplicações front-end não possam fazer requisições se não estiverem no mesmo endereço da nossa API, no mesmo domínio. O que eu vou fazer aqui agora é instalar esse módulo do CORS para permitir que a nossa aplicação seja acessível de diferentes domínios, porque o nosso front-end hoje está sendo executado em localhost porta 3000. O back-end localhost porta 3333, então ele já ia dar bug nesse momento. Então aqui eu vou basicamente importar o CORS, beleza? Aqui ó, novamente, preciso instalar types /CORS e vou dar aqui só um app.use CORS e executo essa função. E aí assim ele já vai liberar o acesso para todos os frontends acessarem a nossa API. Em ambiente de produção, novamente, eu poderia fazer uma configuração adicional aqui, falando quais são a origem do nosso front-end, qual que é o endereço do nosso front-end que eu quero permitir acesso. Mas, por enquanto aqui, vamos deixar ele assim, que ele vai permitir acesso para todos os front-ends. E agora sim, a gente então finalizou o nosso código da API, o nosso back-end. E novamente, se você teve qualquer dúvida durante a execução desse código, não tenha medo de entrar na nossa comunidade, chamar a gente, chamar os outros alunos também para tirar suas dúvidas e discutir sobre tudo o que foi apresentado aqui para a gente avançar sempre cada vez mais para o próximo nível. O código hoje está finalizado e lembrando que amanhã a gente vai finalizar o nosso front-end web e depois vamos partir para o desenvolvimento mobile da nossa aplicação.